Secretário faz a leitura do expediente do dia. Bom dia, novos pares. Bom dia, público aqui presente. Bom dia, quem nos acompanha pelas redes sociais. Expediente. 1. Prestação de contas do Hospital Regional da Vargas. Autor, interventor Rodrigo Silva Domingues, nomeado através do Decreto Municipal número 231, de 24 de março de 2026. Assunto, relatório, prestação de conta de serviço prestado em abril de 2026 para a ciência. 2. Prestação de contas do Hospital Regional da Vargas. Autor, interventor Rodrigo da Silva Domingues, nomeado através do Decreto Municipal 231, de 24 de março de 2026. Assunto, relatório de prestação de conta dos serviços prestados em maio de 2026 para a ciência. 3. Ofício GAB-CM número 032/2026, autor Poder Executivo. Assunto, encaminha a cópia do ofício EDUC-GAB número 177/2026, oriundo da Secretaria Municipal de Educação. 4. Ofício GAB-CM número 034/2026, autor Poder Executivo. Assunto, encaminha a cópia do ofício EDUC-GAB número 205/2026, oriundo da Secretaria Municipal de Educação. 5. Ofício GAB-CM número 037/2026, autor Poder Executivo. Assunto, encaminha a cópia do ofício EDUC-GAB número 219/2026, oriundo da Secretaria Municipal de Educação. 6. Ofício GAB-CM número 036/2026, autor Poder Executivo. Assunto, encaminha a cópia do ofício EDUC-GAB número 212/2026, oriundo da Secretaria Municipal de Educação. 7. Ofício GAB número CM 033 de 2026, autor Poder Executivo. Encaminha a cópia ao ofício FAF 260660-801/26, oriundo da Artérias Fluminense. 8. Ofício GAB-CM número 031/2026, autor Poder Executivo. Encaminha a cópia do memorando número 3782/2026, oriundo da Secretaria Municipal de Obras e Serviço Público para Ciência e Providência. 9. Ofício Prefeitura Municipal de Rio Bonito, SEMAS número 278/2026, autor Poder Executivo. Assunto, encaminha relatório referente às famílias atingidas pelas chuvas em 27 de fevereiro de 2026. É só, presidente. Obrigado, vereador Júlio César. Fica aberto o espaço para que o novo vereador possa apresentar projetos de leis, projetos de resoluções, requerimentos, indicações e recursos. Vereador Caio. Bom dia, senhor presidente, nobres pares, os que estão presentes, quem nos acompanha pela rede social. Desejo um excelente retorno de recesso a todos nós, aos funcionários dessa casa aqui, que Deus nos abençoe. Senhor presidente, eu vou apresentar um requerimento aqui, senhor presidente. Um encaminhamento de documentação e esclarecimento referente ao atraso de pagamento dos profissionais da área da saúde que atuam no Centro de Oncologia dentro do Hospital Regional da Vargas. Solicita especificamente informação sobre a existência de atraso no pagamento de salários, honorários ou demais verbas remuneratórias devido aos profissionais de saúde que atuam no Centro de Oncologia dentro do Hospital Regional da Vargas, com indicação do período em aberto e dos valores envolvidos. 3. 2. Esclarecimento sobre os termos de contrato ou instrumento de parceria firmada ao Instituto de Desenvolvimento, Ensino e Assistência à Saúde, ideias para a prestação de serviço e especialidade de oncologia no Hospital Regional da Vargas, com cópia de respectivos instrumentos informados seus profissionais a ela estão vinculados, estão entre os afetados pelo atraso, ora o questionado. 3. Indicação das medidas adotadas ou serem adotadas pelo Poder Executivo Municipal para a regularização dos pagamentos e para a garantia da continuidade dos serviços à saúde prestado à população. E a justificativa, senhor presidente. O presente requerimento se faz presente a necessidade da transparência e fiscalização contra a regularidade dos pagamentos devido aos profissionais da saúde que atuam no Centro de Oncologia do Hospital Regional da Vargas, na unidade essencial para o atendimento da população de Rio Bonito e região. É só, presidente. Obrigado, vereador Caio. Vereador Júlio César. Excelentíssimo senhores vereadores, o vereador na base assinado vem nos termos do regimento interno da lei orgânica desse município apresentar ao doutor plenário para apreciação e posterior aprovação o seguinte: projeto de lei dispõe sobre a denominação da via pública que menciona o município de Rio Bonito e da outras providências. O prefeito municipal de Rio Bonito, no uso das suas atribuições legais e regimentais que lhe são atribuídas no rigor da lei, faz saber que a Câmara Municipal votou, aprovou e sanciona a seguinte lei. Artigo 1. Fica denominada Travessa Francisco Rodrigues da Costa, a atual Rua F, ao lado da oficina do Adilcre, localizada no bairro Basílio, neste município. Artigo 2. O Poder Executivo adotará as providências necessárias para a atualização dos cadastros municipais e a comunicação dos órgãos competentes sobre a denominação da via pública. Artigo 3. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Justificativo. O presente projeto de lei tem por finalidade homenagear o senhor Francisco Rodrigues da Costa, carinhosamente conhecido como Chiquinho do Correio, nascido em 10 de setembro de 1950 na localidade do Basílio, município de Rio Bonito. Casado, pai de 2 filhas e avô de 4 netos, dedicou sua vida à família, ao trabalho e ao serviço prestado à comunidade. Servidor dos Correios por aproximadamente 40 anos, participou da implantação da agência postal da localidade do Basílio, cedendo justamente com sua irmã parte do imóvel onde funcionava seu bar para a instalação do primeiro posto de atendimento aos Correios na comunidade. Reconhecido pelo comprometimento com a população, realizava pessoalmente a entrega das correspondências, percorrendo as ruas da localidade em sua motocicleta, para garantir que as cartas e encomendas chegassem aos seus destinatários. Seu atendimento sempre foi marcado pela cordialidade, simplicidade e dedicação ao serviço público. Morador da mesma rua onde funcionava a agência dos Correios por cerca de 50 anos, tornou-se uma figura conhecida e respeitada pelos moradores do Basílio e localidade vizinha, conquistando a amizade e a admiração de todos que conviveram com ele. Mesmo durante o tratamento de um câncer, permaneceu exercendo suas atividades enquanto lhe foi possível, afastando-se apenas nos últimos anos em razão da doença. Faleceu em 10 de abril de 2021, deixando um legado de honestidade, humildade, compromisso com o serviço público e profundo amor pela comunidade, pela relevância e contribuição prestada ao desenvolvimento da localidade do Basílio, pelos exemplos de dedicação, solidariedade e respeito ao próximo. Sua memória permanece viva entre os familiares, amigos e moradores, razão pela qual mostra-se justa e merecida homenagem com denominação do locador público ao seu nome. Alex da Conceição Santos, vereador.
projeto de lei dispõe sobre a reestruturação dos vencimentos base dos cargos efetivos do quadro permanente de pessoal da Câmara Municipal de Rio Bonito e da outras providências. A Câmara Municipal do Rio Bonito do Estado do Rio de Janeiro aprova e eu, prefeito municipal, sanciona a seguinte lei. Artigo 1. Ficam reestruturados os vencimentos base dos cargos efetivos integrantes do quadro permanente de pessoal da Câmara Municipal de Rio Bonito, na forma estabelecida nesta lei. Artigo 2. O vencimento base do cargo efetivo de tesoureiro passa a ser fixado R$7.000. Artigo 3. Os vencimentos base dos demais cargos efetivos do quadro permanente pessoal da Câmara Municipal passam a ser fixados em R$1.730. Artigo 4. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias consignadas ao orçamento da Câmara Municipal. Artigo 5. Revogam-se as disposições encontradas, especialmente aqueles incompatíveis com a presente lei. Artigo 6. Esta lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2027. Justificativa. Submetemos a apreciação dessa Câmara Municipal ao presente projeto de lei de iniciativa da mesa diretora, que dispõe sobre a alteração dos vencimentos base dos cargos efetivos integrantes do quadro permanente de pessoal da Câmara Municipal de Rio Bonito. A presente proposição tem por finalidade promover a adequação da estrutura remuneratória dos servidores públicos efetivos desta Casa Legislativa em observância à autonomia administrativa do Poder Legislativo e às necessidades da administração pública. A matéria encontra-se fundamento no artigo 37 do inciso da Constituição Federal, na Lei Orgânica do Município e no regimento interno desta Câmara Municipal, sendo a iniciativa privativa da mesa diretora. O procedimento administrativo foi devidamente instruído com estimativa do impacto orçamentário financeiro, manifestação quanto à disponibilidade financeira e demais documentos exigidos pela Lei Complementar número 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, evidenciando a viabilidade da medida. Dessa forma, considerando a regularidade jurídica, orçamentária e financeira da proposta, submetemos o projeto de lei à apreciação dos nobres vereadores confiantes na sua aprovação. Requerimento 13 de 2026. O vereador vacinado no uso das suas atribuições legais e mentais requer a esta Casa de Lei, após ser lida em plenário, a remessa do presente pedido de informação ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, com vista à secretaria responsável pela solicitação de informações sobre: 1. Qual secretaria foi responsável pelo planejamento, contratação, aquisição, execução e fiscalização da instalação da referida réplica de locomotiva? 2. A aquisição ou contratação foi procedida de procedimento licitatório ou de contratação direta. Em caso afirmativo, informar número do processo administrativo, modalidade de contratação adotada, número da licitação ou da dispensa de inexigibilidade, se for o caso, empresa contratada. 3. Qual o valor total investido na aquisição, fabricação, transporte, instalação e demais despesas relacionadas ao projeto, discriminando o respectivo custo caso existente. 4. Foi realizada pesquisa de preços previamente à contratação, em conformidade com a legislação vigente? Em caso positivo, encaminhar cópia da pesquisa de preços indicando as fontes consultadas, metodologia utilizada e documentos que fundamentaram a estimativa do valor da contratação. 5. Encaminhar cópia integral do processo administrativo que deu origem à contratação, incluindo estudo técnico preliminar, quando houver, termo de referência ou projeto básico, pesquisa de preços, pareceres técnicos e jurídicos, contrato, notas de empenho, notas fiscais, termos de recebimento e demais documentos pertinentes. 6. A réplica da locomotiva foi incorporada ao patrimônio público municipal como bem permanente. Em caso afirmativo, informar o número do tombamento patrimonial e a data de incorporação, o órgão responsável por sua guarda e o respectivo valor registrado no patrimônio. 7. Existe procedimento administrativo visando ao tombamento da réplica como patrimônio histórico, cultural ou artístico do município. Em caso positivo, informar o número do processo administrativo, sua fase de tramitação e os fundamentos técnicos e legais que justificam a medida. 8. Caso o bem ainda não tenha sido incorporado ao patrimônio municipal ou não exista procedimento de tombamento, informar as razões administrativas e jurídicas para tal. Justificativas. Presente pedido de informações em razão ao dever da constitucional de fiscalização exercido pelo Poder Legislativo sobre os atos da administração pública, visando assegurar a observância dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, economicidade e transparência na aplicação dos recursos públicos. Requerimento 14 de 2026. O vereador não vacinado no uso das suas atribuições legais e alimentais requer a esta Casa de Lei, após ser lida em plenário, a remessa do presente pedido de informação ao excelentíssimo senhor prefeito municipal com vista à Secretaria de Transporte e solicitação de informações sobre: 1. Quantos ônibus e demais veículos são utilizados atualmente no transporte escolar municipal? Quantos veículos pertencem ao município e quantos são alugados ou terceirizados? Quais são as rotas atualmente atendidas com indicação das escolas, localidades e horários? Quantos alunos utilizam o transporte escolar diariamente? Quantos veículos estão em funcionamento, em manutenção ou fora de circulação? Todos os veículos possuem vistoria, documentação, cintos de segurança e demais itens obrigatórios em dia? Existe veículo reserva para substituição em caso de quebra ou manutenção? Quantos motoristas e monitores atuam no transporte escolar e se todos possuem qualificação exigida? Houve interrupções, derrotas, atrasos frequentes, panes ou reclamações de pais ao responsável no ano de 2026? Qual o valor mensal gasto com o transporte escolar, incluindo locação, combustível, manutenção e serviço terceirizado? Existe contrato vigente com empresas responsáveis pelo transporte escolar? Em caso positivo, encaminhe cópia dos contratos e respectivos valores. Só, presidente. Obrigado, vereador Júlio César. Vereador Carlos Augusto. Bom dia, novos pares. Bom dia a todos os presentes e todos que nos assistem pelas redes sociais. Indicação.
O vereador abacinado usa suas atribuições legais no exercício das funções parlamentares, vem indicar o erro sobre o prefeito deste município com vista à secretaria competente solicitando o seguinte: manutenção na rua Nerilze Nazaré de Souza, na caixa d'água nova. Justificativa: a presente indicação se faz necessária visto que a rua se encontra em péssimo estado de conservação. Plenário de Miranda, vereador Carlos Augusto. Só isso, presidente. Obrigado, vereador Carlos. Mais um parlamentar. Vereador Marcos. Senhor presidente, nobres pares, todos aqui presentes, um bom dia. O vereador que subscreve no exercício regular do seu mandato, usando suas atribuições legais e regimentais, apresenta ao douto plenário, ao Poder Executivo, convite de Secretaria de Urbanismo e Habitação, para que seja colocado bancos no entorno da estação ferroviária e também na estação dos Sabores, no centro da cidade de Rio Bonito. Justificativa: o pedido tem por objetivo solicitar a instalação de bancos no entorno dos novos espaços de convivência, visando proporcionar maior conforto, acessibilidade e bem-estar aos cidadãos que utilizam o local. Os espaços de convivência desempenham um papel importante na promoção da integração social, do lazer e da qualidade de vida da população. E a instalação de bancos contribuirá para tornar o ambiente mais acolhedor, incentivando a utilização do espaço pela comunidade, favorecendo a convivência entre os moradores e promovendo a ocupação saudável dos espaços públicos. Dessa forma, considerando o interesse público e os benefícios que a medida proporcionará à população, solicita-se ao Poder Executivo a adoção das providências necessárias para a implantação dos bancos. Plenário de Miranda, 5 de agosto de 2026, Marcos Fernando Fonseca, vereador. Só presente. Obrigado, vereador Marcos. Vereador Leomar. Bom dia, presidente. Bom dia aos nossos pares. Bom dia, os servidores desta casa, o público presente, o público que nos assiste pelas redes sociais. Vou apresentar aqui 3 indicações, presidente. A primeira é indicando a construção de uma escola, preferencialmente em tempo integral, e a reativação da obra da creche e a implementação de uma unidade no Centro de Referência e Assistência Social, que é o CRAS, ali no loteamento Cajueiro, pegando o Via Parque. E a justificativa: o loteamento Cajueiro e o Via Parque vem apresentando significativamente crescimento populacional nos últimos anos, aumentando a demanda por equipamentos públicos essenciais capazes de atender às necessidades das famílias que ali residem. A expansão urbana exige que o poder público acompanhe esse desenvolvimento com investimento em educação, assistência social e infraestrutura. A construção de uma escola, preferencialmente em tempo integral, a retomada da obra da creche e a implantação de uma unidade de centro de referência de assistência social, que é o CRAS, representam medidas estratégicas para ampliar o acesso à educação, fortalecer a proteção social e oferecer melhores condições de desenvolvimento para as crianças, adolescentes e suas famílias, reduzindo a necessidade de deslocamento para outros bairros. Desta forma, a presente indicação busca promover mais qualidade de vida, inclusão social e dignidade à população, garantindo que o crescimento desses loteamentos seja acompanhado por investimentos públicos compatíveis com as necessidades da comunidade e com princípios da eficiência e da promoção do bem-estar coletivo. A segunda indicação é indicando que seja ofertado o curso de alvenaria, pedreiro, em parceria com a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, que é a FIJAN, e a Fundação de Apoio à Escola Técnica, que é a FAETEC. O município de Rio Bonito possui forte vocação para o setor da construção civil e do mercado imobiliário, atividades que impulsionam a economia local e geram demandas constantes por profissionais qualificados. Contudo, a escassez de mão de obra especializada, especialmente na área de alvenaria, dificulta o atendimento às necessidades do mercado, limita a geração de empregos e reduz as oportunidades de inserção e qualificação profissional da população. A oferta do curso de alvenaria, no caso pedreiro, em parceria com a FIJAN e a FAETEC, contribuirá para a formação de trabalhadores qualificados, ampliando as oportunidades de emprego e renda, fortalecendo o setor produtivo local e promovendo o desenvolvimento econômico e social do município. E por último, a indicação é que seja realizada uma decoração com plantas e pergolados atrás do banheiro da praça de alimentação, tendo como ponto de referência estar de frente à igreja ADRB. E a justificativa: o espaço localizado na parte posterior do banheiro da praça de alimentação, em frente à igreja ADRB, apresenta característica que favorece a permanência indevida de pessoas, comprometendo a segurança, a ordem pública e o bem-estar dos frequentadores, especialmente durante a realização de eventos, considerando, inclusive, já terem ocorrido eventos constrangedores no local. A implantação de paisagismo com plantas ornamentais e pergolados contribuirá para restringir o acesso ao local, valorizar o ambiente urbano, melhorar a integração visual da praça e proporcionar mais segurança no local em seu entorno. Somente, presidente. Obrigado, vereador Leomar. Registrando também a presença da nossa secretária de Inclusão, Ayla. Muito obrigado pela presença. Vereador Carlos. Bom dia, presidente. Bom dia, novos pares, público aqui presente e quem nos assiste pelas redes sociais. Indicação: o vereador que subscreve, no exercício regular de seu mandato e no uso de suas atribuições legais e regimentais, indica ao Poder Executivo que sejam adotadas medidas junto à Secretaria competente visando a colocação de redutores de velocidade em toda a extensão da Rua Porfírio Ernesto de Mendonça, localizado no bairro do Rio Vermelho, nesta cidade. Justificativa: trata-se de uma solicitação dos moradores da localidade, preocupados com a segurança de pedestres, sobretudo de crianças e estudantes, que circulam diante pelas referidas vias. A ausência de redutores de velocidade tem facilitado o tráfego em alta velocidade, aumento significativo e risco de acidente. A medida é de extrema importância para a prevenção de sinistros de trânsito e promoção de maior segurança viária, especialmente no entorno escolar, onde há intensa movimentação de alunos em horário de entrada e de saídas.
Diante disso, solicito a atenção do Poder Executivo para que, dentro das possibilidades orçamentárias e operacionais, providencie com a máxima brevidade as obras necessárias. Plenário Zé Miranda, 5 de agosto de 2026, Carlos Henrique Gomes Dias, vereador. Só isso, presidente. Obrigado, vereador Carlos. Vereador Taylor. Bom dia, presidente. Bom dia, demais pares, público presente, os que nos assistem em redes sociais. Confesso que já estava com saudade aqui dessa plenária e vamos aí restabelecer as nossas atividades normais após o recesso. E vamos os nossos requerimentos e indicações. Requerimento 041. Vereador abaixo assinado no uso das suas atribuições legais e regimentais requer essa casa de leis após ser lida em plenário a remessa do presente requerimento de pedido de informações ao excelentíssimo senhor prefeito municipal com vistas ao gabinete do prefeito visando o seguinte: que sejam prestadas as informações referentes aos recursos recebidos pelo município a título de royalties de petróleo no exercício de 2026, que totalizam R$ 20.462.117,51 referente conforme discriminado abaixo. Janeiro, R$ 2.433.89,90. Fevereiro, R$ 2.791.820. Março, R$ 2.939.84. Abril, R$ 2.794.011. Maio, R$ 4.645.550,13. E junho, R$ 5.038.581,39. Solicita-se 1. Demonstrativo de execução orçamentária e financeira de cada parcela recebida, indicando unidade orçamentária responsável pela execução, programa de governo, ação, projeto ou atividade beneficiada, elemento de despesa, fonte e destinação dos recursos, valores empenhados, liquidados e pagos. 2. Relação completa de todos os empenhos custeados, total ou parcialmente, com recursos provenientes dos royalties, contendo número de empenho, data, credor, objeto da despesa, valor empenhado, liquidado e pago. 3. Informar se houve vinculação, cessão, antecipação de receitas, garantia de operações de crédito ou qualquer outra forma de utilização dos créditos futuros de royalties, encaminhando cópia dos respectivos instrumentos jurídicos. 4. Encaminhar os demonstrativos contábeis e financeiros que evidenciam o saldo disponível dos recursos de royalties em 30 de junho de 2026. E 5. Encaminhar cópia dos extratos das contas bancárias específicas destinados ao recebimento e movimentação dos recursos provenientes dos royalties no período de janeiro a junho de 2026. Justificativa: o presente requerimento tem finalidade assegurar o exercício da função fiscalizatória do Poder Legislativo, conferindo transparência à aplicação dos recursos públicos provenientes dos royalties do petróleo, permitindo verificar sua correta execução orçamentária e financeira em observância aos princípios da legalidade, publicidade, eficiência e responsabilidade na gestão fiscal. Ressalta-se que, devido ao recesso parlamentar, já foi protocolado ofício com pedido de informações através do sistema UNDOC, número 8.213 de 2026, no dia 17 de julho de 2026. Contudo, até a presente data, não houve qualquer movimentação no referido processo, justificando-se, assim, a reiteração da solicitação por meio deste instrumento legal legislativo. Requerimento 042. Vistas de pedido de informação e documentação excelente do senhor prefeito municipal com vista ao gabinete do prefeito, visando o seguinte: que sejam prestadas as informações e documentos referentes à intervenção realizada nas árvores localizadas na rua Presidente Castelo Branco, conhecida como Rua dos Bancos, no centro de Rio Bonito. Conforme registros fotográficos realizados no local, várias árvores da arborização urbana foram submetidas a intervenção de grande intensidade e com a remoção integral de algumas dessas árvores e realização de corte de grande diâmetro, caracterizando supressão e poda radical. Considerando o artigo 155 da Lei Municipal 2.760/2025 do Código Municipal de Postura, estabelece a necessidade de consentimento expressivo do município para o corte, a poda, a derrubada ou sacrifício de árvores da arborização pública municipal. E considerando a necessidade de transparência e observância dos critérios técnicos aplicáveis à arborização urbana, solicito os seguintes esclarecimentos. 1. Quanto à arborização e à fundamentação técnica, informar qual órgão ou secretaria municipal autorizou a intervenção realizada. Encaminhar cópia de autorização administrativa que fundamentou a poda dessas árvores e supressão. Encaminhar o laudo, parecer técnico ou relatório técnico que justificou a necessidade da intervenção, informar se foi realizada avaliação individual de cada árvore, indicando quando aplicável, espécie, estado fitossanitário, risco de queda, presença de doenças, pragas ou comportamento estrutural, comprometimento estrutural, risco de interferência na rede elétrica ou outras estruturas urbanas. 2. Quanto ao responsável técnico, informar o nome e a qualificação do responsável técnico pela avaliação e ou autorização de intervenção. Encaminhar a respectiva ART, RTT, RRT ou documento de responsabilidade técnica quando exigível. Informar se a execução foi acompanhada de profissional legalmente habilitado. 3. Quanto à execução do serviço, informar qual órgão, empresa ou equipe acompanhou a poda. Caso o serviço tenha sido terceirizado, encaminhar cópia de contrato, ordem de serviço e demais documentos relacionados à contratação. Informar a data e o número de ordem de serviço que determinou a execução. Informar os critérios técnicos utilizados para definir a intensidade da poda realizada. E informar se a intervenção foi planejada como parte de algum programa ou cronograma de manejo de arborização urbana. 4. Quanto às medidas posteriores, informar se existe previsão de acompanhamento
da recuperação das árvores, informar se será realizado o tratamento dos cortes de grande diâmetro e acompanhamento fitossanitário, informar se existe previsão de substituição ou compensação ambiental caso alguma das árvores não sobreviva à intervenção, e encaminhar eventual plano de replantio ou de recomposição da arborização local. E 5, quanto ao planejamento da arborização urbana, solicito ainda informar se o município possui plano municipal de arborização urbana, inventário das árvores localizadas em vias e espaços públicos, protocolo ou manual técnico municipal para poda e manejo das árvores e cronograma de manutenção e manejo da arborização urbana. Caso existam, solicito o encaminhamento da cópia dos referidos documentos. Justificativa: a presente indicação de solicitação tem por objetivo verificar a regularidade administrativa e técnica da intervenção realizada, bem como assegurar a adequada fiscalização da gestão do patrimônio ambiental e paisagístico do município. Ressalto que a arborização urbana desempenha relevante função ambiental, paisagística e qualidade de vida, sendo necessário para intervenções de grande intensidade sejam precedidas de avaliação técnica adequada e realização de acordo com critérios que preservem, sempre que se possível, a integridade e a longevidade. Nesse contexto, vale destacar que, devido ao recesso parlamentar, já foi protocolado ofício com pedido de informações através do sistema UNDOC número 8.214 de 2026, no dia 17 de julho de 2026. Contudo, até a presente data, não houve qualquer movimentação no referido processo. Requerimento 043, que reitera a apresentação do requerimento 038 de 2026, de pedido de informação e documentação excelentes do prefeito municipal, com vista à Secretaria Municipal de Saúde, visando o seguinte: que sejam prestadas informações referentes ao programa de combate e prevenção de roedores do município. 1. Informar qual o estoque atual de rodenticida disponível para utilização no programa, encaminhar cópias de notas fiscais de aquisição de rodenticidas utilizados nos programas dos últimos 2 anos, encaminhar cópia de notas fiscais de aquisição de equipamentos de proteção individual, EPIs, destinados aos servidores que atuam no programa, também referente aos últimos 2 anos. Justificativa: o presente requerimento tem como objetivo garantir a transparência na execução das políticas públicas de saúde e de vigilância sanitária, bem como assegurar que os recursos destinados ao combate e prevenção dos roedores estejam sendo devidamente aplicados. Trata-se de uma medida essencial para proteger a população contra doenças transmitidas por roedores e garantir condições adequadas de trabalho dos servidores envolvidos. Cabe ressaltar que, decorrente o prazo regulamentar de 15 dias sem devida resposta, reiteramos os termos de requerimento do número 038/2026. A urgência deste pedido agrava-se diante do aumento perceptível do número de roedores circulando abertamente pela cidade, existindo, inclusive, flagrantes recentes dessas pragas invadindo os comércios locais, o que expõe moradores, comerciantes e clientes a riscos sanitários inaceitáveis e exige providências imediatas do Poder Executivo deste município. Requerimento 044, que seja requerida, após cumpridas as formalidades regimentais, a aprovação deste douto plenário, a moção de aplauso e congratulações ao senhor Dionis da Rocha Rosa. Justificativa: o senhor Dionis da Rocha Rosa, nascido em 24 de setembro de 1991, no Hospital Regional Darcy Vargas, em Rio Bonito, é exemplo de dedicação, perseverança e compromisso com a saúde pública e com a comunidade. Filho de Marilene da Rocha Rosa e Evanir Moura da Rosa, cresceu no bairro de Tomascar, onde aprendeu valores como honestidade, respeito e responsabilidade que marcam toda a sua trajetória. Desde a infância, enfrentou desafios que podem ter interrompido os seus estudos, mas demonstrou as dificuldades em motivação para seguir adiante. Formou-se em letras pela Universidade Plínio Leite, posteriormente em enfermagem pela Universidade Salgado de Oliveira, acumulando ainda diversas especializações e um mestrado internacional em saúde pública pela Universidade Europeia del Atlântico, na Espanha. Em sua carreira profissional, marcada por mais de 15 anos de dedicação à saúde pública, atuando em diferentes funções estratégicas e assistenciais, foi enfermeiro intensivista durante a pandemia do Covid-19, diretor de enfermagem do Hospital Regional Darcy Vargas e coordenador-geral da UPA de Rio Bonito, diretor administrativo de hospitais em São Gonçalo e Saquarema, além de ter contribuído para a organização da Rede de Urgência e Emergência e do SAMU 192. Além da atuação prática, Dionis consolidou-se como pesquisador e autor de artigos científicos e capítulos de livros voltados à gestão hospitalar, inovação, qualidade assistencial e fortalecimento do Sistema Único de Saúde. Seus trabalhos têm sido apresentados em congressos estaduais e nacionais, contribuindo para o avanço da ciência e da gestão em saúde. Mesmo com oportunidades em diversos municípios, Dionis nunca deixou Rio Bonito, mantendo suas raízes e o vínculo com a comunidade que acompanhou sua formação. Sua história também é marcada pelo exemplo de seus pais, que transformou um pequeno restaurante Tomascar em referência gastronômica local e estadual, ensinando-lhes valores de trabalho digno e perseverança. A sua trajetória acadêmica e profissional, com sua dedicação à saúde pública e a sua contribuição científica e por meio de seu compromisso permanente com o Rio Bonito, o senhor Dionis Rocha Rosa merece o reconhecimento dessa Casa Legislativa como exemplo de cidadão que honra sua cidade e inspira novas gerações. Indicação 091, vista a Secretaria Municipal de Obras, visando o seguinte: que seja realizada a manutenção e limpeza da rua Rômulo Tude Moraes, no bairro do Boqueirão. Justificativa: a presente indicação visa atender às constantes reivindicações dos moradores da rua Rômulo Tude Moraes, no bairro do Boqueirão, que enfrentam transtornos decorrentes ao acúmulo de lixo e de vegetação alta, situação que prejudica a trafegabilidade, compromete a saúde pública ao favorecer a proliferação de vetores de doenças e afeta a segurança e o bem-estar da comunidade local, tornando indispensável a atuação do Poder Executivo para a imediata execução de serviços de limpeza e conservação da via, imagens em anexo.
Indicação 092, Vice-Secretaria Municipal de Obras, que sejam realizadas as manutenções da limpeza nas ruas e no valão da Rua José Silveira do Amaral, no bairro do Boqueirão. Justificativa, a presente indicação atende os apelos da comunidade da Rua José Silveira do Amaral, no bairro do Boqueirão, a qual vem sofrendo com acúmulo de resíduos de mato alto e via pública e leito do valão, cenário que gera mau cheiro, favorece a proliferação de pragas e vetores transmissores de doenças e aumenta drasticamente o risco de transbordamento e alagamentos em períodos chuvosos, tornando imprescindível a rápida intervenção do Poder Executivo para a realização de serviços de capina, remoção de entulho, desobstrução do canal, visando garantir a segurança sanitária, a mobilidade e a qualidade de vida dos moradores locais, imagens em anexo também. Indicação 093, vista a Secretaria Municipal de Obras, visando o seguinte, que seja realizada a vistoria técnica e a urgente manutenção e reposição de todas as tampas de bueiro localizado ao longo do loteamento Via Parque. Justificativa, a presente reposição atende ao apelo urgente de moradores do loteamento Via Parque que relatam ausência de tampas na grande maioria dos bueiros da região, cenário que expõe pedestres, idosos, crianças, ciclistas e motociclistas e animais ao constante risco de acidentes e graves lesões físicas. A desproteção dessas galerias pluviais compromete a execução viária, compromete a segurança viária e a mobilidade urbana, tornando imprescindível a ação célere do Poder Executivo para a devida sinalização, vistoria e reposição das estruturas, prevenindo possíveis tragédias e garantindo a integridade e o bem-estar de toda a comunidade local, imagens em anexo também. Indicação 094, Vice-Secretaria Municipal de Ordem Pública e a Guarda Municipal, visando o seguinte, que sejam realizados estudos técnicos e a posterior implantação de vagas exclusivas para embarque e desembarque de pacientes ao longo da Avenida 7 de Maio, especialmente nos trechos onde há concentração de clínicas, consultórios médicos e laboratórios. Justificativa, a Avenida 7 de Maio concentra um número expressivo de clínicas, consultórios e laboratórios, como o GRAM Laboratório, número 50, o Centro Clínico, número 209, e o Espaço Integrado Conhecer, no número 308, e a Climagem, número 680, entre outros estabelecimentos de saúde que recebem diariamente pacientes, muitos deles idosos, gestantes, pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. A implantação de vagas exclusivas para embarque e desembarque proporcionará mais segurança, acessibilidade e organização do trânsito, permitindo que os pacientes tenham acesso aos serviços de saúde com maior conforto e reduzindo as paradas irregulares ao longo da via. Trata-se de uma medida simples, de baixo custo e de grande impacto para a mobilidade urbana e para a humanização de atendimento à população. E, por fim, a indicação 095, Vice-Secretaria Municipal de Ordem Pública e Guarda Municipal, visando o seguinte, que sejam intensificadas as rondas ostensivas no bairro do Sambê, especialmente nos horários de amanhecer e anoitecer, períodos de maior circulação de moradores em deslocamento para o trabalho, escolas e demais atividades. Justificativa, os moradores do bairro do Sambê têm manifestado preocupação com a necessidade de maior presença da Guarda Municipal nos horários de entrada e saída do trabalho e das escolas, momentos em que há grande fluxo de pedestres e veículos, aumentando a sensação de vulnerabilidade e insegurança. A intensificação das rondas nesses períodos contribuirá para a prevenção de ocorrências, reforçará a sensação de segurança da população e proporcionará maior tranquilidade aos moradores e seus deslocamentos diários, atendendo uma demanda legítima da comunidade local. Plenário Zé Miranda, 5 de agosto de 2026, Taylor Sequeira Gomes, vereador. Só isso, presidente. Obrigado, vereador. Só isso? Bom, então vamos... Falei só isso, gostaria de parabenizar o vereador, fez aniversário domingo, né? Aniversário domingo, nosso funcionário Daniele também, fizeram aniversário domingo. Então, parabéns para vocês, um pouquinho atrasado, né? Mas, parabenizando. Vamos para a votação do requerimento sugerido pelo vereador Júlio César. Aqueles que concordam permaneçam como estão. Requerimento do Júlio César aprovado. Requerimento do vereador Caio. Aqueles que concordam permaneçam como estão. Requerimento do vereador Caio aprovado. Requerimento do vereador Taylor. Aqueles que concordam permaneçam como estão. Requerimento do vereador Taylor aprovado. Moção de aplauso do vereador Taylor. Aqueles que concordam permaneçam como estão. Moção de aplauso aprovado. Vou pedir para o meu secretário fazer a leitura da ordem do dia. Antes de ler a ordem do dia, quero agradecer a presença do advogado, ex-vereador e secretário do município de Rio Bonito, Saulo Borges. É uma honra te receber aqui, Saulo. Ordem do dia. Mensagem 17. Dispõe sobre os procedimentos necessários e diretrizes em caráter de excepcionalidade para legalização dos imóveis edificados no território do município de Rio Bonito, que são frutos de obras concluídas e habitadas sem a devida licença junto à municipalidade. Obrigado, vereador. Mensagem 17 de 2026. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Rio Bonito. Pela presente mensagem do Poder Executivo ao Poder Legislativo, tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência e seus excelentíssimos pares desta respeitável Casa de Leis, com a finalidade de apresentar o incluso projeto de lei, programa Minha Casa Legal. Sim. Exposição da justificada. Trata-se do projeto de lei de proposta sobre os procedimentos necessários e diretrizes em caráter de excepcionalidade para a legalização dos imóveis edificados no território do município de Rio Bonito, que são frutos de obras concluídas e habitadas sem a devida licença junto à municipalidade. Considerando a necessidade de atualização de cadastro municipal e a organização da malha urbana, considerando a regularização das edificações irregulares, tem como objetivo legalizar construções erguidas sem a prévia licença e a revelia da Lei de Zoneamento e do Código de Obras e Edificações. Considerando que a regularização tem o objetivo principal de tirar o máximo possível de imóveis da clandestinidade, evitando a ação
reparatória da fiscalização a qualquer momento e emissão de multas por infração cometida ou ainda ter o seu imóvel interditado ou demolido, considerando que a edificação, uma vez que regularizada, contribui para a gestão pública na destinação dos recursos de forma mais eficiente e eficaz, considerando que o programa proposto torna-se ferramenta complementar às políticas públicas já concluídas ou em andamento, tais como a aprovação da nova planta genérica de valores, georreferenciamento e margeamento terrestre já realizados, atualização do plano diretor, criação de lei de bairramento municipal, assim como demais leis voltadas ao ordenamento do solo urbano. Serve a presente mensagem para submeter esta matéria à apreciação dessa respeitável Casa de Leis, a fim de responder com maior eficiência aos anseios dos munícipes, atendendo assim ao interesse público, fim maior da administração. Na oportunidade, renova Vossa Excelência aos demais vereadores, protesto de estima e distinta consideração, solicitando a apreciação desta matéria em caráter de urgência. Rio Bonito, 14 de julho de 2026, Marcos Abraão, prefeito. Projeto de lei. Dispõe sobre os procedimentos necessários e diretrizes em caráter de excepcionalidade para a legalização dos imóveis edificados no território do município de Rio Bonito, que são frutos de obras concluídas e habitadas sem a devida licença junto à municipalidade. O prefeito municipal de Rio Bonito do Estado do Rio de Janeiro, no uso das suas atribuições que lhe confere no artigo 45, 11 da Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ou sanciona a seguinte lei. Programa Minha Casa Legal, sim. Artigo 1. A presente lei visa oferecer a oportunidade para que os contribuintes ou munícipes de forma espontânea regularizem suas edificações junto à municipalidade. Artigo 2. A regularização dessas edificações ou benfeitorias clandestinas ou irregulares tem como objetivo a legalização regularizando as benfeitorias realizadas sobre um imóvel, sem prévia licença e a revelia da Lei de Zoneamento e do Código de Obras e Edificações, desde que, dentro de um contexto mínimo em fase à legislação vigente, não configurando risco aos ocupantes do imóvel, bem como seus confrontantes. Artigo 3. Não poderão fazer parte do programa as edificações que não atendam a parâmetros mínimos de segurança, ou seja, edificações ou benfeitorias que estejam em áreas de risco, próximas a encostas, barrancos, que invadam os locadouros públicos, áreas, margens de rios ou canais, que afrontem a legislação ambiental. Artigo 4. Não poderão fazer parte do programa de regularização as edificações de benfeitoria realizadas em áreas da União, do Estado e do município, salvo ser objeto de contrato de concessões ou similares, onde fique expressa a devida autorização de ocupação do imóvel. Artigo 5. O programa destinado aos contribuintes ou munícipes com renda familiar até 5 salários mínimos vigentes que possuam apenas um imóvel cadastrado ou averbado em seu nome, onde objetiva-se a regularização das benfeitorias. Artigo 6. São diretrizes para o devido enquadramento no presente programa após a análise e verificação da documentação nas bases do artigo 1 ao 5º. 1. Legalização de edificações ou benfeitorias com até 2 pavimentos que caracterizam ou mais unidades autônomas, com o máximo de área total construída sobre o imóvel até 280 metros quadrados. 2. Não possuir débitos de IPTU, estando na mesma quitados ou em acordo vigente e em dia. 3. O requerente só poderá solicitar o enquadramento nos benefícios do programa nos moldes do inciso 1 em apenas um imóvel de sua posse ou propriedade. 4. A documentação mínima referente ao imóvel a ser exigida quanto à posse ou propriedade em caráter excepcional, enquanto vigente o programa deverá estar previsto nas bases do que determina CTM-RB Lei 1168 de 2003, consolidado, artigo 272 e artigo 273, CTM-RB Lei 1168/2003, alterado pelo artigo 41 da Lei Complementar 279 de 2025. 5. O reconhecimento do ITBI, visto trata-se de um tributo de caráter declaratório, poderá ser efetuado desde que fique clara e manifesta a ciência e consequente concordância do requerente, caso o mesmo não tenha sido lançado ou recolhido à época própria. E no caso de recolhimento, deverá seguir o reclamamento detalhado no Decreto 399 de 2023. 6. Para os casos que não forem recolhidos o ITBI observado no inciso 5, com vistas a alcançar o objetivo do programa, ou seja, proporcionar aos munícipes ou contribuintes a possibilidade de regularizar sua edificação junto à municipalidade, que a alíquota para o recolhimento do tributo referente à transição de intervivos seja durante o período de vigência do programa reduzida para 1% sobre o valor atribuído ao imóvel lançado pelo Departamento de Fiscalização Tributária, respeitando os demais parâmetros de legislação vigente municipal. 7. Caso haja o desejo antecipado do recolhimento do ITBI por parte do requerente, respeitada a base de lançamento prevista nos incisos 5 e 6, o mesmo poderá ser de forma abaixo. A. ITBI a ser recolhido em parceria única, mantém-se a alíquota de 1%. ITBI a ser recolhido na forma parcelada, prevista no Decreto 399 de 2024, alíquota de 1,5%. 8. A assinatura do termo de responsabilidade de ajustes às leis municipais após seu enquadramento aos benefícios do programa para a legalização pretendida. 9. Deverá ser efetuada a reforma do passeio frontal do imóvel, objeto de legalização, como forma de ajuste à iniciativa da conservação ao acesso ao locadouro público. Artigo 7. As construções inacabadas poderão ser regularizadas desde que apresentam projetos para apreciação e aprovação, observando os limites previstos no artigo 5º ao artigo 6º do inciso 1, elaborado por profissional devidamente habilitado e inscrito no município,
infringam as bases previstas nos artigos 2 ao 4. Após a análise visando a legalização da edificação, será expedido o alvará de licença especial, com a validade de no máximo 180 dias, a contar da data de sua expedição, não sendo permitido qualquer alteração que descaracterize o projeto analisado. Base de lançamento dos emolumentos em caráter excepcional no anexo 6. Artigo 8. O processo protocolado nas bases de programa Minha Casa Legal Sim serão subordinadas à Secretaria de Fazenda e Finanças e às demais secretarias que abrangem as funções de análise como a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Obras e Serviços Públicos, Secretaria de Saúde, etc. Parágrafo único. No caso da Cefaz, os processos serão analisados pelo Departamento de Cadastro Imobiliário, o Departamento de Fiscalização Tributária, após serem protocolados quanto aos requisitos básicos. Artigo 9. Os emolumentos referentes ao lançamento apurados para a legalização das benfeitorias, análise de projetos, averbação, habites, fracionamento, vistoria, multa, numeração, certidão, etc., que seguem as diretrizes previstas no Código Tributário Municipal, Lei 11.068, de 2003, mais complementares e do Decreto 252, de 2007, serão, excepcionalmente, durante a vigência do programa, substituído pela contribuição de contrapartida. Parágrafo único. No período de vigência do programa Minha Casa Legal Sim, os emolumentos previstos neste artigo obedecerão à tabela do anexo 1 da presente lei. Artigo 10. Será permitido o parcelamento dos emolumentos para os imóveis inseridos e legalizados nos moldes do programa Minha Casa Legal Sim, apresentados no anexo 2 desta lei. Parágrafo único. Nenhuma parcela poderá ser inferior a 20 UFIR. Artigo 11. Estarão isentas os dois emolumentos agrupados da contribuição de contrapartida citado no artigo 9, as benfeitorias ou edificações autônomas e únicas sobre o imóvel, com a área de até 60 metros quadrados, assim lançados somente o valor equivalente a 50 UFI, previsto no anexo 1, serviços básicos, referente à vistoria de certidão, alvará, numeração e boletim de habites. Parágrafo 1. O imóvel que abrigar mais de uma edificação ou benfeitoria autônoma não será abrangido por este artigo. Parágrafo 2. A isenção que trata-se desse artigo não exime o requerente do cumprimento dos demais artigos desta lei. Parágrafo 3. Estão isentos também, com base nas diretrizes deste artigo, os imóveis e objetos de concessão de direito real de uso, emitidos pela municipalidade para fins de moradia apenas. Artigo 12. O programa Minha Casa Legal Sim terá duração de 180 dias, podendo ser prorrogado por igual período a critério do senhor prefeito municipal. Artigo 13. As edificações ou benfeitorias inicialmente abordadas no artigo 1 ao 4, que não se enquadrem nas diretrizes do presente programa, tais como os objetos e processos da legalização, averbação, fracionamento em andamento, metragem superior à estipulada no artigo 6, inciso 1, vinculados a pessoas jurídicas de uso não residencial, poderão, visando uma justiça fiscal em caráter excepcional e durante a vigência do programa Minha Casa Legal Sim, ser beneficiado da redução do valor do metro quadrado no CUB apurado na tabela de referência à planta genérica de valores. Lei 2578 de 2023, artigo 5, para cálculo do IS da obra. Sempre atualizados pelo UFIR-RB no exercício, apenas na forma abaixo. A. Imóvel de uso residencial, casa, sobrado, apartamento, redução de 50%. B. Imóveis do uso não residencial, salas, lojas, galpões, teleiros, indústrias institucionais, etc. Redução de 35%. C. As alíquotas para o lançamento dos cálculos das análises A e B, bem caráter excepcional, estão discriminados no anexo 3. Parágrafo único. Não haverá alteração para o lançamento dos demais itens que compõem os emolumentos previstos no artigo tributário municipal. Lei 11.068 de 2003 e Decreto 252 de 2007. Artigo 14. Os casos omissos ou não contemplados na presente lei serão analisados e deliberados por comissão criada para os devidos fins, composta por 3 membros na forma abaixo e indicados por sua respectiva secretaria. A. Um membro do Departamento de Fiscalização. B. Um membro do Departamento de Cadastro Imobiliário. C. Um membro da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação. Artigo 15. O secretário de Fazenda e Finanças poderá expedir normas complementares que venham a ser necessárias para o melhoramento do programa no âmbito da sua vigência. A data de início da lei do programa Minha Casa Legal Sim será estimulada por decreto municipal. Parecer 001 de 2026, da Comissão Permanente de Justiça e Redação, mensagem 017/2026, que dispõe sobre os procedimentos necessários e diretrizes em caráter de excepcionalidade para a legalização dos imóveis edificados no território do município de Rio Bonito, que são frutos de obras sem a devida licença junto à municipalidade, conforme o projeto. Presidente, vereador Marcos Fernando da Fonseca. Relatório. Venha o exame desta Comissão Permanente de Justiça e Redação, a mensagem 017/2026, de autoria do Poder Executivo. A referida mensagem dispõe sobre os procedimentos necessários e diretrizes em caráter de excepcionalidade para a legalização dos imóveis edificados no território do município de Rio Bonito, que são frutos de obras sem a devida licença junto à municipalidade.
Análise. Cabe este colegiado, conforme determina o artigo 32 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, pronunciar sobre a constitucionalidade, juridicidade e regimentabilidade das matérias que lhe forem submetidas. Por oportuno, identificamos que não se trata nesse exame de aferição de conteúdo, de avanço aos tempos de mérito quanto ao teor da matéria, eis que não estão presentes as hipóteses previstas no artigo 32 do terceiro Regimento Interno da Câmara Municipal de Rio Bonito. Primeiramente, identificamos que não estão presentes óbitos de natureza formal ou material nos planos constitucionais e legais que impeçam o exame da mensagem 017/2026 de autoria do Poder Executivo. Desta forma, a matéria está adequadamente redigida, sem erros e com a clareza de conteúdo, como também foi observada e adequada a técnica legislativa em alinhamento ao que prevê a Lei Orgânica Municipal e por simetria ao teor da Lei Complementar número 95 de 1998, que estabelece normas para a elaboração das leis. Logo, a proposição atende os requisitos formais. Voto. A Comissão de Justiça e Redação em reunião ordinária realizada em 3 de agosto de 2026 entende por bem deliberar de forma favorável pela aprovação da mensagem 017/2026 com o prosseguimento desse processo legislativo para a posterior aprovação. Parecer 03 de 2026, da Comissão de Finanças e Orçamento. Mensagem 017/2026, de autoria do Executivo, que dispõe sobre os procedimentos necessários e diretrizes em caráter de excepcionalidade para a legalização dos imóveis edificados no território do município de Rio Bonito, que são fruto de obras construídas e habitadas sem a devida licença junto à municipalidade. Os membros da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Rio Bonito do Estado do Rio de Janeiro reúnem-se no dia 3 de agosto de 2026 para analisar e emitir parecer sobre o projeto da lei oriundo da mensagem 017/2026, ao qual a comissão emitiu o seguinte parecer. Em análise à matéria em tela e com amparo do parecer da Comissão de Justiça e Redação, verifica-se que, quanto à iniciativa tal propositura, preenche os requisitos legais. Desta forma, em conformidade com a capacidade orçamentária e a observância dos princípios legais relacionados ao orçamento público, esta comissão vota favoravelmente à aprovação do projeto de lei oriundo da mensagem 017/2025. Este é o parecer técnico desta comissão, salvo o melhor juízo soberano plenário. Parecer 01 de 2025, da Comissão Permanente de Obras e Serviço Público, da mensagem 017/2026, que dispõe sobre os procedimentos necessários e diretrizes em caráter de excepcionalidade para a legalização dos imóveis edificados no território do município de Rio Bonito, que são fruto de obras concluídas e habitadas sem a devida licença junto à municipalidade. Presidente, vereador Carlos Henrique Gomes Dias. Relatório. Vem o exame desta Comissão Permanente de Obras e Serviço Público, a mensagem 017/2026, de autoria do Poder Executivo. A referida mensagem dispõe sobre os procedimentos necessários e diretrizes em caráter de excepcionalidade para a legalização dos imóveis edificados no território do município de Rio Bonito, que são fruto de obras concluídas e habitadas e sem a devida licença junto à municipalidade. Análise. Cabe este colegiado, conforme determina o artigo 32 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, pronunciar sobre a constitucionalidade, juridicidade e regimentabilidade das matérias que lhe forem submetidas. Por oportuno, identificamos que não se trata nesse exame de aferição de conteúdo, de avanço aos tempos de demérito quanto ao teor da matéria, eis que não estão presentes as hipóteses previstas no artigo 32 do terceiro Regimento Interno da Câmara Municipal de Rio Bonito. Pois bem, primeiramente, identificamos que não estão presentes óbitos de natureza formal ou material nos planos constitucional e legal que impeçam o exame da mensagem 017/2026, porquanto a matéria está adequadamente redigida, sem erros e com a clareza de conteúdo, como também foi observada e adequada a técnica legislativa em alinhamento ao que prevê a Lei Orgânica Municipal, e por simetria ao teor da Lei Complementar número 95 de 1998, que estabelece normas para a elaboração das leis. Voto. A Comissão Permanente de Obras e Serviço Público, em reunião ordinária realizada em 3 de agosto de 2026, entende por bem deliberar pela aprovação da mensagem 017 com consequente prosseguimento desse processo legislativo. Obrigado, vereador Júlio César. Algum parlamentar gostaria de discutir o parecer da comissão? Não? Coloco em discussão a mensagem 017/2026. Vereador Taylor. Prezados vereadores, a gente está diante de uma matéria aqui que parece inofensiva e benéfica para a nossa população, porém, eu preciso chamar atenção aqui a alguns pontos aqui de relevância em relação a essa matéria antes da gente fazer a votação. Embora essa matéria ela seja apresentada assim com um pretexto social de regularização fundiária e garantias de moradia legal, entre aspas, né, análise detalhada, né, do texto, ele revela algumas situações que a gente fica um pouco preocupado, né, porque dá assim um entender, né, como se fosse uma pegadinha, né, dessa proposta que funciona na prática como uma medida arrecadatória. Ou seja, estamos novamente aprovando aqui nessa casa mais uma medida que visa principalmente arrecadar mais para o Poder Executivo. Né? Então, quando se fala em caráter social, a gente acha que realmente tem esse caráter social, mas na verdade é arrecadar mais. E me faz pensar aqui na série de ações que esse governo já fez em relação à arrecadação. Por quê? Porque é a única forma que se tem de bancar, de conseguir sustentar a série de criações de despesas novas que vem acontecendo aqui no município desde o início lá de 2025. A gente vê, não vou citar aqui, senão falo aqui 1 hora, né, de todas as decisões, as ações do governo de aumentar a despesa para o nosso contribuinte, aumentar a despesa para a nossa população, justamente para bancar, para suprir, né, tudo aquilo que vem sendo feito de criação de despesas novas, né, e ações não prioritárias, que não visam principalmente a nossa população. Então, o meu voto, né, aqui, nessa matéria, ele é fundamentado em alguns princípios. Né? O princípio 1 aqui, que eu verifiquei, né, que a gente está diante aqui de um aumento permanente e disfarçado de IPTU. Mais uma vez, o governo querendo aumentar as taxas de IPTU do nosso contribuinte, do nosso povo, que já demonstra a incapacidade de pagar o que já tem. A gente vê aí que o povo não aguenta mais pagar impostos. Né? Impostos, muitos desses criados agora. Né? Então, a gente
está diante aqui de uma situação, né, que esse projeto ele atrela essa anistia pontual das obras, né, a uma atualização imediata da base cadastral e ao georreferenciamento já realizado no município. Então, essas informações já são de posse do governo executivo. E ao regularizar essas construções irregulares, por mais que a gente seja a favor da legalização, mas a gente sabe que o nosso povo não consegue honrar com isso. Já está mais do que demonstrado. E o governo quer criar mais uma legalização, né, de um aumento definitivo e permanente do valor de IPTU para os anos subsequentes. O ponto número 2, que a gente está diante aqui de uma barreira social para as pessoas mais vulneráveis do município. Por quê? Porque apesar de invocar esse caráter social, essa lei ela exige como pré-requisito, né, indispensável, que é a quitação total de débitos que a pessoa tenha com o IPTU. Se a pessoa não consegue pagar o IPTU do ano, como é que ela vai quitar os débitos para trás todos para poder se inserir dentro desse benefício? Então, a gente está criando uma barreira para os mais vulneráveis. A gente não está pensando na população como um todo. Está pensando numa pequena parcela da população. Isso a gente não pode permitir. Né? Por quê? Porque prioriza a cobrança de dívidas em detrimento ao direito da moradia da pessoa. Ponto número 3, a gente está diante aqui de uma armadilha cadastral e exposição excessiva das pessoas. Por quê? Porque para o cidadão aderir e assinar esse termo de responsabilidade, detalhando toda a metragem quadrada da sua casa, ele é autodeclaratório, né, por meios, mesmo que esteja de forma irregular, mas ele está informando, né, justamente esses dados para o governo. E aí, esses dados eles serão utilizados na fiscalização para aplicar multas, para lançar cobranças integrais de ofício e mover processos de infração penal. Está aqui, no formulário aqui, né, até de uma forma de coação do cidadão, que informa aqui, no artigo 299, né, sob pena de reclusão e de 1 a 5 anos por multa em caso de informações incompletas. Né? Então, é muito perigoso isso. Ponto 4, transferência de custos ocultos à população. O projeto ele impõe aos munícipes a obrigação de reformar a calçada na frente do imóvel. Né? Lógico que a gente quer uma cidade bonita, organizada, mas como que esse cidadão vai ser obrigado a reformar a calçada na frente do imóvel dele, se ele não consegue, muitas vezes, colocar a comida dentro de casa? Como que ele vai aumentar esse custo, ter essa despesa extra, né, de reformar a calçada, se muitas vezes ele não consegue reformar dentro da casa dele? Muitas vezes ele não consegue terminar a casa. Ele vai ser obrigado a reformar a calçada na frente da casa. Né? Então, são pegadinhas inclusas nesse projeto de lei que deixa a gente muito preocupado em relação ao que realmente o governo quer em relação a essa lei e em relação à nossa população. Né? Além disso, além de ele ter que ser obrigado a contratar o profissional técnico, engenheiro, lá, o arquiteto, para fazer o projeto. Como que esse cidadão vai priorizar o projeto da casa dele? Né? Se a gente vê aí, a todo instante, aí, as dificuldades financeiras que o nosso município passa. A gente vê aí o cidadão perdendo emprego, o mercado fechando, as lojas fechando, né, o mercado em recessão, né, dificuldades financeiras a todo instante, muitas vezes causados e potencializados por essas taxas criadas por esse governo, que faz com que os negócios sejam inviáveis. E aí a gente vê esse monte de loja fechando, a gente vê as pessoas perdendo emprego, né, porque o comerciante ele não aguenta mais pagar os impostos. Impostos esses criados agora, aumentados agora, como o absurdo da taxa de lixo criada para os nossos moradores, para os nossos comerciantes. Né? Até de terreno vazio, terreno que não tem nem casa. Né? Ele é obrigado a pagar essa taxa de lixo, como a taxa de bombeiro. E, por sinal, Rio Bonito assinou o convênio com a taxa de bombeiro. Pergunto para vocês, por que municípios vizinhos aqui não têm taxa de bombeiro? Porque o governo atual assinou o convênio com o Corpo de Bombeiros, colocando mais uma taxa para o nosso morador. Então, não é momento disso. Né? E, por último, a insegurança jurídica e os prazos disso aí. Como que, aqui na lei diz que ele tem que concluir a obra em 180 dias. Como que a gente vai exigir que esse morador termine a obra dele em 6 meses? Não tem como. Por quê? Porque não tem recurso para isso. Então, isso não está sendo pensado numa população como um todo, e sim numa pequena parcela da nossa sociedade. Então, concluindo, eu, assim, não posso aprovar uma matéria dessa, porque a gente sabe que isso não é uma necessidade legítima do nosso cidadão. Né? E que a gente sabe que, mais uma vez, a arrecadação tributária municipal ela está sendo colocada à frente da necessidade das pessoas. Né? E, por fim, a gente vê que aqui, lendo na íntegra aqui, o que diz aqui o penúltimo artigo, 15º, que o secretário de Fazenda e Finanças poderá expedir normas complementares que venham a ser necessárias para o melhoramento do programa no âmbito da sua vigência. Ou seja, a regra do jogo pode ser mudada sem passar nessa casa aqui. Ou seja, aprovando essa lei, a gente está assinando um cheque em branco para o Executivo, perante esse penúltimo artigo aqui colocado no projeto de lei. Né? Então, enquanto o governo não começar a cortar despesas que eles criaram desnecessariamente, eu não consigo aprovar, né, ações e leis desse tipo, né, que não favorecem o nosso povo. Pelo contrário, né, eles geram mais despesas para o nosso povo. Né? Então fica aqui já antecipadamente meu voto contrário. Mais algum parlamentar? Vereador Marcos. Senhor presidente, nobres pares, todos que nos assistem, mais uma vez, bom dia. Senhor presidente, esse projeto de lei, em relação à minha casa legal,
se não me engano, em 2013, 2014, no governo da prefeita Solange, eu era vereador, e foi feito um projeto semelhante a esse, onde na época foi um sucesso. Muitas pessoas tiveram a oportunidade de legalizar o seu imóvel. Quantas pessoas querem ter seu imóvel legalizado? Primeiro, as pessoas, principalmente os mais humildes, eles priorizam construir a obra, para sair do aluguel, para que ele possa ter o direito de ter seu teto, seu lar. Mas depois vem a dificuldade, realmente, para legalizar o seu imóvel, para poder toda a burocracia, os impostos que se paga, ITBI e outros. Então, eu lembro que, na época, muita gente aderiu e legalizou o seu imóvel. Eu não lembro de ninguém ter sido expulso de casa ou preso por isso, que não fez. Muita gente não fez, não tem condições de fazer e não vai fazer. Mas muitos aprovaram. Isso é uma oportunidade que o governo municipal está dando aos nossos munícipes para legalizar. Até para daqui a pouco ter uma escritura de sua casa, que possa negociar, vender. Ninguém quer viver na ilegalidade. Todos nós queremos andar certo. Mas em muitas situações da vida, por ocasiões, por circunstâncias, as pessoas são obrigadas a priorizar coisas. Primeiro, o seu sustento da sua família, do seu lar, e sim, depois que a vida se estabiliza, principalmente a pessoa que está começando, depois ele pode sim respirar e vir a legalizar seu imóvel. Quantos compram um terreno e não tem escritura, faz só o papel de compra e venda, promessa de compra e venda, depois que legaliza. Então essa é uma oportunidade para aquelas pessoas que fizeram puxadinho em sua casa, construíram atrás nos fundos de sua casa, uma casa para o filho, poder legalizar. Agora, claro, as pessoas que vão se cadastrar, vai ter sim ali, se tem mais uma casa no fundo, vai ter que cobrar o IPTU, como todos nós pagamos. Eu acredito, eu sou da seguinte coisa, eu não quero enxergar situações que possam acontecer, viver de situações que possam, de simulações que vão... Peraí, gente, acho que todo mundo tem direito à boa-fé. Eu não acredito que o governo municipal vai fazer uma lei dessa aqui para prejudicar o cidadão. Eu não acredito que o governo municipal vai fazer para tirar as coisas das pessoas. Ainda mais das pessoas humildes, mais frágeis que estão aí. Então, está aqui, contempla até quem ganha 5 salários mínimos. Quem tem condições de ganhar mais vai ter que gastar outros valores muito mais altos para legalizar seu imóvel. Agora, aquela pessoa que tem a oportunidade agora de ter seu imóvel legalizado, poxa, isso é uma benfeitoria. Então não vamos enxergar coisas que não acontecem, não dá para acontecer. Simulações aí, peraí, gente. Pô, a gente tem que ter esse tipo de previsão. Eu acho que sim. Eu já vi esse projeto lá atrás, muita gente aderiu, é uma brecha que dá no tempo para você legalizar, depois acabou. Então é uma oportunidade para aquele que quer ter seu imóvelzinho legalizado, sua casinha com a escriturazinha na mão, como também tem o governo do Estado, que tem através da ITERJ, legalização de imóveis, entendeu? O governo do Estado também tem. Então é uma oportunidade que eu vejo aí. A minha visão, presidente, é que esse projeto vai ter, assim, uma ajuda muito grande para as pessoas que realmente não têm condições e vão poder legalizar seu imóvel. Então, eu vou votar a favor, não estou enxergando essa visão de destruição lá na frente, e ninguém está aqui para prejudicar ninguém, pelo amor de Deus. Agora, a situação financeira é geral, é difícil, não só para a classe mais baixa, como para a classe mais alta, então as pessoas realmente, todo mundo está passando dificuldade, não só no município, é no país, gente. A gente vai olhar os índices econômicos da nossa população, o país está em crise, nossos comerciantes estão em crise, nossos empresários, é geral, quem anda para fora está vendo. Então, eu vejo hoje uma oportunidade para que os nossos munícipes mais humildes tenham a oportunidade de ter na sua mão sua casa legalizada, seu puxadinho, a casa do filho que está lá no quintal dele, lá no fundo, para que ele possa ter o direito também de ter a sua documentação em dia e sim ter o direito também, depois que quiser vender, está documentado que o imóvel vale muito mais. E é uma oportunidade com abatimento de preço nas taxas para que ele possa legalizar. É só, presidente. Obrigado. Eu vou votar a favor. Vereador Taylor. Desculpa, o vereador Júlio César. A gente fica até assustado de receber uma matéria dessa daqui, tendo em vista que muitas das pessoas do nosso município ainda não conseguiram nem pagar seu IPTU, muitos parcelaram em 8, 10 vezes para poder tentar honrar com o seu compromisso. E agora o governo municipal cria mais essa despesa. Então, já antecipo o meu voto contrário a isso. E isso aqui faz eu lembrar de uma frase que é muito dita no nosso município, que é resgatar o orgulho de viver aqui. Eu acho que a gente pode criar até outra frase. Quer pagar imposto? Vem morar aqui. Porque eu nunca vi uma cidade para ter tanto imposto e receitas sendo criadas no nosso município de Rio Bonito. É só, presidente. Obrigado, vereador Júlio César. Mais algum parlamentar? Vereador Caio. Senhor presidente, vereador Taylor, vereador Cabeça, faço das palavras de vocês a minha palavra. Né? Eu, desde que iniciei o meu mandato aqui, todo mundo sabe que eu sou oposição, né? Mas sou uma oposição muito construtiva e muito técnica. Né? A gente tendo em vista, desde o pleito de 2025, Taylor, quando iniciou esse mandato aqui, as matérias que foram colocadas a essa casa. Como você bem falou aqui, se fosse a gente falar aqui, a gente vai ficar mais de uma hora aqui discursando. Né? O quanto o Poder Executivo, ele pensa para dentro. Né? Em momento nenhum você vê ações dele pensando para fora. Né? Tendo em vista que a gente vê hoje aí, nas explicações pessoais, eu irei falar mais também, presidente, dessa Maria Fumaça acontando na cidade aqui hoje. Né? O governo hoje, gente, ele trabalha em cima da mídia. Né? Mas a realidade que a gente vive hoje, ela é outra. Porque a gente não vê, em momento nenhum, tanto o Executivo, como eu não vou falar em todos os secretários, mas alguns secretários deles não caminham na rua. Né? E eu acho que o mínimo, né, que quem exerce esse cargo, quem gera essa pasta, ela tem que se colocar no lugar do próximo. Então, eu não posso ser covarde, né, incompetente e votar a favor de uma matéria dessa, né, tirando do munícipe, tirando da população. Né, a gente veio aposentado sem receber até hoje, né, uma covardia, uma atrocidade com essas pessoas. Inclusive, eu gosto de ressaltar
que 1º de janeiro o prefeito ele usou da mãe dele, né? Para falar, mamãe aqui pode ficar despreocupada que o salário dos aposentados vai estar em dia. Né? Eu tenho aqui meu pai, hoje eu tenho orgulho de falar, sexta-feira saiu a liberação dele, mas o aposentado. Meu pai também está aqui, então eu tenho a minha mãe aposentada e hoje eu tenho meu pai aposentado também. Eu não tenho vergonha de falar isso, não, eu tenho orgulho. Porque quem aqui não quer se aposentar, né, gente? Mas não adianta nada também a gente contribuir a vida toda, né? Na hora de descansar no ter o pagamento em dia. Então, agora, votar a favor de uma matéria dessa, né? Isso seria um absurdo. Então, antecipando, eu já fico aqui antecipando o meu voto contra essa matéria. É só isso, presidente. Obrigado, vereador Caio. Mais algum parlamentar? Não? Então, eu gostaria também de falar um pouco sobre essa matéria. Começando a falar que aqui somos cabeças diferentes, pensamentos diferentes, mas todos eles tentando buscar, no final, um objetivo, que é o bem da população. Então, não consigo ver votos de ninguém como voto covarde. Eu consigo ver voto com pensamentos diferentes, voto com visões diferentes. Não existe atos de covardia ou não covardia. Existe ato de pessoas que pensam e depois, de acordo com as suas conclusões, vão tirar aquilo que é bom para o município de uma parte, aquilo que não é bom de outro. Eu já tinha lido a matéria e aqui tem coisas que eu vejo que são viáveis, outras coisas a gente vai ter que trabalhar um pouco melhor. Mas, por exemplo, quando você faz uma casa, qualquer pessoa no mundo, quando ela vai legalizar a casa dela, ela paga o imposto de TBI, ela paga todos esses impostos que foram falados aqui. Não existe criação de imposto nenhum. Não existe criação de imposto nenhum. Qualquer pessoa que faça uma casa hoje, quando ela vai legalizar essa casa, ela vai pagar as taxas, são normais. O município sempre viveu, desde que o município foi fundado, ele existe e ele é sustentado por essas taxas. E através dessas taxas eles passam também para os municípios aquilo que é de direito deles. Então, como que uma pessoa, quando ela cria a casa dela hoje, ela vai pagar o imposto, e a pessoa que criou há 10 anos atrás, então ela não vai pagar o imposto? Então, o que a gente vai gerar aqui? A gente vai falar, então vamos começar a fazer as casas hoje, ninguém legaliza mais casa, porque a partir de daqui a uns 5, 10 anos, eles vão fazer um programa ao qual ninguém precisa pagar imposto. É esse o fundamento? Não existe isso. Então, qualquer pessoa que faça uma casa em qualquer momento da vida, em algum momento ela vai ter que pagar esse imposto. E quando que ela vai pagar o imposto? No momento de legalização da casa. Se eu fizer uma casa hoje, se quiser legalizar ela hoje, casa nova, eu vou pagar o imposto e vou legalizar. Se eu fizer ela 10 anos atrás e eu não legalizei, quando eu for legalizar ela, eu tenho que legalizar e tenho que pagar taxa. Então, não existe criação de taxa nova, não existe criação de tributo novo. Isso não existe. Foi falado coisa que não existe criação. O que existe é o quê? Se você não pagou lá atrás o que você tinha que ter pago, então você pretende legalizar hoje, eu vou fazer você legalizar com o ITBI mais baixo do que se eu for legalizar hoje. Se eu pegar uma casa hoje e for legalizar, eu vou pagar o valor mais alto do que o cara que teria que pagar os 2%, os 4%. Ele vai pagar menos. Então, pelo contrário, está sim dando oportunidade daqueles que não tiveram condições lá atrás de pagar até um ITBI com valor abaixo do que deveria ser pago qualquer pessoa que cria a casa hoje. Engenheiro. Como que a pessoa criou a casa dela lá e realmente é muito difícil contratar um engenheiro. Mas se não tivesse sido feito um estudo técnico, acontece o que acontece em vários bairros aí e que depois o município se torna responsável. Porque se você não tem uma fiscalização, quando o cara constrói, se ele construir na beira do barranco lá e a casa cair amanhã, quem é responsável é o município. Então, como que você vai legalizar uma casa se você não olhar essa casa, se você não ver, não tiver um estudo técnico para falar assim, olha, você pode fazer essa casa aí. Porque se você legaliza essa casa sem ter esse estudo técnico antes, você está dando a carta em branco falando o seguinte para eles, olha, se a casa caiu, o responsável sou eu. Quando o município legaliza uma casa que não tem condições nenhuma de habitação, você simplesmente está falando, olha, eu estou te dando a carta branca para se sua casa cair amanhã, eu responder juridicamente, porque eu te dei a liberação para você construir na beira do barranco, eu te dei a liberação para você construir na beira do valão. É simplesmente isso. Então tem que sim ter um estudo técnico, se o cara está fazendo a casa de acordo com as normas, porque daqui a pouco se cair em cima, daqui a pouco o Rio Bonito, ao invés de ter um crescimento, infelizmente vira uma comunidade onde constrói uma casa em cima da outra, uma casa em cima da outra, daqui a pouco cai tudo, mata todo mundo. Então, realmente precisa ter um estudo técnico. E, entre várias outras coisas aqui, uma coisa que eu acho muito interessante, eu queria até pedir, se possível, se os parlamentares aqui aceitarem, uma quebra de protocolo, e que eu queria pedir uma emenda para essa lei. E com o estudo aqui agora, se assim vocês procurem, porque eu já tinha visto o que tem, eu tinha visto também, e não tive o tempo hábil, porque realmente não pode haver uma comissão decisória de nada sem passar pela Câmara. Não pode haver mudança dentro de uma lei sem que você saiba, a gente está aprovando uma lei aqui e amanhã ele muda a regra do jogo ali na frente e por mais que seja para o bem ou não para o bem, qualquer critério que vai ser mudado dentro da lei, essa casa tem que estar sabendo. Então, se assim os parlamentares aceitarem e aceitarem uma pausa até de 5 minutos só para ser feita essa emenda, para a gente toda modificação que for feita, ela tem que passar por essa casa. A gente não pode abrir mão dessa fiscalização daquilo que vai acontecer dentro do município. A gente não pode, na minha opinião, a gente não pode abrir mão disso de falar, olha, pode fazer sem eu estar sabendo o que é. Não. Pode saber, pode fazer qualquer tipo de alteração. O que a gente vai aprovar aqui é o que está aqui. Qualquer alteração que for feita, que venha para essa casa, para a gente novamente estar analisando, para assim a gente ter nossas opiniões diferentes, né, e discutir de forma respeitosa nossas opiniões diferentes, para levar para a população aquilo que realmente é. Então, se assim os parlamentares aceitarem, eu gostaria de pedir 5 minutos, somente para a gente discutir essa emenda ali rapidinho, está fazendo essa emenda, está votando o parecer da comissão e da emenda também, para a gente estar fazendo essa lei
totalmente dentro dos conformes, claro, que com entendimentos diferentes de cada parlamentar, mas com a legalidade 100% dela, para essa casa não perder aquilo que não é nem um direito, e sim um dever, que é fiscalizar aquilo que acontece no município. Os parlamentares aceitam, colocam em votação o meu pedido, que eles concordam permaneçam como estão. Aceito, então, 5 minutos de intervalo. Bom, mais uma vez, bom dia, agradecer a todos os vereadores pela compreensão e pela votação positiva esses 5 minutos, que acabou passando um pouquinho para estar fazendo estudo de como a gente estaria fazendo essa emenda, que na verdade a gente vai extinguir, né? Então, eu vou pedir para o vereador Júlio César estar fazendo a leitura dessa emenda. Excelentíssimo senhor vereador, o vereador da base assinado vem nos termos do regimento interno da lei orgânica deste município apresentar ao doutor plenário para apreciação e posterior aprovação o seguinte. Emenda supressiva ao projeto de lei oriundo da mensagem do Poder Executivo número 017/2026. O vereador que esse subscreve não usa as suas atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente nos termos do parágrafo do artigo 151 do regimento interno propõe a seguinte emenda supressiva ao projeto de lei objeto da mensagem número 017/2026. Emenda supressiva. Artigo 1. Ficam suprimidos os artigos 14 e suas alíneas, bem como o artigo 15 do projeto de lei em epigráfico. Justificativa. A presente emenda tem por objetivo conferir maior segurança jurídica ao programa previsto do presente projeto de lei, respeitando os direitos constitucionais e legais dos municípios. Diante do exposto, conto com o apoio de Vossas Excelências para uma maior eficácia e eficiência do serviço público, sem prejuízo à nossa população. Plenárias eliminadas, 5 de agosto de 2026, Alex da Conceição Santos, vereador. Obrigado, vereador Júlio César. Como foi uma emenda nova aqui, eu gostaria de pedir para o presidente da Justiça e Redação fazer um novo parecer somente falando da emenda. Parecer da comissão. Primeiramente, identificamos que não estão presentes óbices de natureza formal ou material nos planos constitucional e legal, que impeça o exame da emenda supressiva. Porquanto a emenda está adequadamente redigida, sem erro e com clareza de conteúdo, como também foi observada a adequada técnica legislativa em alinhamento que prevê a Lei Orgânica Municipal e por simetria ao teor da Lei Complementar número 95 de 1998, que estabelece normas para a elaboração das leis. A Comissão de Justiça e Redação entende por bem deliberar pela aprovação da emenda supressiva com o consequente prosseguimento desse processo legislativo e pergunta aos demais vereadores, membros da comissão, como acompanha o parecer. Vereador Abner Bernardes Júnior. Vereador Júlio César. Nada por. Então está aprovado pela comissão, senhor presidente. Obrigado. Eu gostaria de, se algum parlamentar gostaria de discutir a emenda, o parecer da comissão sobre a emenda. Não, gostaria de saber se algum parlamentar gostaria de discutir a emenda. Desculpa, gente. Primeiro foi aprovado o parecer da comissão e algum parlamentar gostaria de discutir a emenda? Não? Então, a emenda foi só para trazer de volta à Casa Legislativa aquilo que é um dever nosso, que a gente não podia abrir mão, né? Então, agora eu coloco em votação a mensagem com a nova emenda. Aqueles que concordam permaneçam como estão. Mensagem aprovada com votos contrários de Caio, Júlio César e Taylor. Vou abrir para explicações pessoais, pedir que cumpra o prazo regimental. Vereador Caio. Senhor presidente, nobres pares, mais uma vez bom dia a todos, público presente, quem nos acompanha pela rede social. Vou iniciar minha fala aqui, senhor presidente. Primeiramente, teve aí a volta do nosso recesso, né? Como eu bem falei aqui no início, no nosso requerimento, desejo um excelente volta de recesso a todos, né? A todos os parlamentares, a todos os trabalhadores dessa casa aqui. E tivemos também as voltas às aulas, né? Então, desde o início dos retornos às aulas, eu estive visitando algumas escolas, como eu tenho o costume de fazer, que é andar nesse município. E ali, né, fiquei até um pouco contente, porque depois de quase 2 anos, chegou os uniformes escolares para os nossos alunos. Demorou e demorou bastante, né? E eu, quando falo isso, porque eu tenho 2 filhos, eu gosto de ressaltar isso aqui também, porque as pessoas, para poder não esquecer, que estudam em colégio público, né? Então, ali, quando eu estive rodando algumas escolas, eu vi que chegou alguns uniformes, né? Conversei com algumas diretoras de algumas escolas, fiquei feliz por isso, mas, pelo outro lado, eu fiquei muito chateado, porque nós chegamos a 1 ano e 8 meses desse governo, né? As pessoas sabem a qual eu tenho cobrado esse governo, né? Cobrado diretamente, principalmente, né, ao Executivo, mas, infelizmente, quando eu cheguei numa escola, vou dar, por exemplo, aqui ao Robino, ali uma escola no 3º distrito, é um colégio que tem mais de 640 alunos. Aí eu perguntei para a diretora, eu falei assim, tudo bem, bom dia, estive lá me apresentando, como eu sempre faço de costume. Falei aqui, fala uma novidade, voltou o professor, e ela não tem como esconder para a gente, falou que infelizmente não. Né? Então você vê uma escola dessa, né, com professores, né, de geografia, história, filosofia, em falta, né? E eu até fiz uma publicação na minha rede social que a filosofia não tem, né, grande valia. Mas você vê história e geografia, ou seja, né, sexta-feira tem aula vaga, vereador Taylor, né? Aí se virar para o prefeito e falar assim aqui, virar para os alunos, quem descobriu o Brasil, será que o prefeito fala da aula? Ele vai descobrir? Né? E engraçado que tem professores que foram mandados embora, professores de história querendo emprego, querendo trabalhar. E lá numa escola daquela de mais de 640 alunos, sem professor de história. Mas o bacana e o bonito, eu vale ressaltar também aqui, é que ele gosta da mídia, da rede social, né? Não vamos muito longe, tem aqui o nosso centro, da Rua dos Bancos, né? A importância para ele de fazer uma obra de quase 1 milhão. Então, eu fico muito chateado, senhor presidente, com essa situação, porque vou um pouquinho mais além.
né? Temos uma escola aqui também do Municipal, né? Com mais de 1.300 alunos. Né? Lá também tem professor que tem falta. Então, eu acho que o governo, né, eu acho que ele tem que, querendo ou não, escutar, né, a nossa crítica, por mais que a gente esteja oposição, porque, às vezes, quem está do lado ali, orientando ele, sempre vai elogiar, falar assim, parabéns, prefeito, você está tirando onda, parabéns, continua assim. Mas o que, de fato, realmente precisa ser visto, ele não está vendo. Né? Eu acho que, assim, a prioridade é saúde e educação, gente, e ponto. Né? Eu não vou muito longe falando aqui, vou falar um pouco da nossa saúde aqui agora. Né? Eu tenho em vista também, eu gosto de frisar bastante, como eu falei dos meus filhos aqui que estudam em colégio público, eu tive uma mãe que passou por um procedimento de câncer. Né? Diversos pacientes, né, médicos entraram em contato com a minha pessoa, e eu queria não acreditar que isso era verdade. Tendo em vista que a gente sabe que ressonância, ultrassonografia, endoscopia, cirurgia do nosso município, me desculpa o termo, mas está uma merda. Você não consegue fazer nada. Né? Se fulano não deu um empurrão, não consegue atender. Mas enfim, né, eu quero falar que os pacientes entraram em contato comigo. Aí você vê de segunda a terça-feira, mais de 100 pacientes não foram atendidos numa rede nossa, com tratamento oncológico. Fiz um pronunciamento também na minha rede social, inclusive, hoje eu fiz um pedido de informação, que eu espero, né, que eles me respondam, porque o governo não gostou muito que eu estive lá presente, não. Fiz até uma live na segunda-feira, para daqui a pouco não falar, pô, Cavalinho, tá de fake news. É mentira. Quem está, gente, no tratamento oncológico, foi o que eu falei. A pessoa que gera uma máquina pública, ela tem que se colocar no lugar do próximo. Eu acho o seguinte, o prefeito ele teve aqui 5 mandatos como deputado estadual. E a gente sabe que ele não trouxe nada para o nosso município. Mas, enfim, é o prefeito, a gente tem que ter hierarquia, né? Quem executa é ele. Nosso papel como legislativo nós estamos fazendo aqui nessa casa. Enfim, quem está no tratamento oncológico, gente, já está nas últimas. Né? Na segunda quimioterapia, a minha mãe perdeu o cabelo todo. Então você se coloca numa situação dessa. Né? Você imagina um ente querido como é que fica. Amanhã pode ser seu pai, sua mãe, sua tia, sua prima. Eu acho assim, gente, é 99% de chance, a pessoa já fica desacreditada. Né? Os médicos já falam, infelizmente. Mas a pessoa que está ali, ela tem aquele 1% de chance. Fala assim, não, Deus é fiel na minha vida, Deus vai me curar. Né? Naquela esperança que o médico... Aí vai, o governo manda mensagem para o paciente e fala assim, aqui, bom dia, amanhã não tem atendimento. Simplesmente por quê? Por falta de pagamento. Mas estava lá domingo, inaugurando, o Maria Fumaça, né? Aí o secretário me pega o microfone, né? Eu não vou muito longe também, fala que aquilo ali vai aquecer o comércio local. Eu nunca vi um trem parado dar dinheiro na cidade. Deve ter uma caixinha de surpresa ali dentro, vereador. Né? Ali dentro deve estar o salário da aposentadoria atraso, deve estar a falta de professor na escola, deve estar o kit escolar dos alunos que não chegaram até hoje ali dentro. Né? Enfim, é muito triste. Né? Toda vez tem que vir se pronunciar relacionado a isso. É triste, mas não vou me cansar. Porque a prerrogativa do vereador é essa, fiscalizar o executivo. Quero falar também aqui, como eu citei dos aposentados, vamos, gente, arrastando isso aí, mais um mandato de prefeito. Né? Falei aqui que ele usou a mãe dele para poder falar isso. Então, gente, é muito triste, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala. Porque ali, a pessoa que está atrás aqui da gente escutando, ouvindo, ela olha pra gente, automaticamente ela olha a gente como se fosse o salvador da pátria. Né, Taylor? E quando o executivo fala para você, fala assim, aqui, pode ficar tranquilo, agora é comigo, eu vou resolver. A pessoa fica naquela expectativa, mas não. Tivemos na sexta-feira passada ali, eu estive com alguns aposentados na rua. Parecia que estava tendo uma blitz. Guarda para todo lado, viatura para todo lado. Eu olhei assim e falei, pô, o tráfico deve ter chegado no centro da cidade agora, não é possível. Mas não, né? A gente teve ali mais ou menos de 15 a 20 aposentados, né? Fazendo uma manifestação pacífica. E eu não sei qual a necessidade de botar esse monte de viatura e guarda municipal ali. Então a gente fica muito triste por isso, porque aquelas pessoas que estão na rua ali, né? Estão ali há 2 meses sem receber, né? Precisam do seu medicamento para poder tomar, tem o seu aluguel para poder pagar, tem a sua despensa dentro de casa para poder sustentar. Então é um ato covarde do governo. E a gente espera que seja solucionado. Quero aqui também, senhor presidente, te parabenizar, né, mudando de assunto, gente, pelo projeto que você fez do vereador, do coroa do vereador Eliomar, o Baianinho, que foi ali uma ação, né, muito bacana, muito bonito. Você sabe o porquê, eu não estou presente nesse evento, porque o prefeito, infelizmente, né, ele não mantém a postura dele, ele pega o microfone, ele leva para o outro lado. E eu acho o seguinte, política é uma coisa e amizade é outra. Então, parabenizo você por ter feito esse projeto de lei. E, vereador Eliomar, eu, quando falo diretamente pela sua pessoa aqui, eu me recordo muito bem da nossa campanha. A gente disputou um pleito junto em 2024, né? Eu me recordo que uma semana antes das eleições, a gente sempre estava junto, conversando. Você sabe que eu e meu coroa é um e carne, como você era com o seu coroa, e a gente sempre achava isso bacana. E a gente ficou na Braulino até 4h40 da manhã, você vai se recordar disso. Ali passou um monte de nego doido, a gente ficou batendo um papo ali, e ali naquele bate-papo a gente falou, pô, cara, meu coroa vai se sentir realizado. Eu fico até emocionado por isso, porque você sabe como é que foi a dificuldade, irmão. Então, por mais que eu não esteja presente naquele domingo lá, você pode ter certeza que eu fiquei muito contente por isso, porque ali foi uma justa homenagem ao seu coroa, e ele merece, tá bom? É só isso, presidente. Obrigado, vereador Caio. Vereador Eliomar, você ia falar? Aham. Eu também, palavra de agradecimento. Quero agradecer, já fiz na rede social, né, mas quero agradecer também aqui pessoalmente você, presidente, o projeto de lei que você fez, né, e quando inaugurou lá o museu e o Centro Cultural, né, escolheu colocar o nome do meu pai. Poxa, muito obrigado, agradeço, do fundo do meu coração. Né, agradeço ao governo também por ter ornamentado tudo e feito tudo lindo, achei muito bonito. Quero parabenizar o governo pela locomotiva que colocou lá, acho que é mais um ponto turístico, né? As crianças gostaram pra caramba, estão tirando foto, levando as famílias à noite. Então eu quero dar os parabéns ao governo que mais iniciativa dessa possa acontecer dentro do município e fomentar o turismo dentro do município. Somente, presidente. Obrigado, vereador Eliomar. Vereador Júlio César.
Presidente, novos pares, a gente está voltando hoje do recesso, mas tenho certeza que ninguém aqui parou um minuto. No último domingo teve a inauguração do Centro Cultural. Eu já deixo aqui, apesar de hoje eu ter feito um pedido de informação sobre a questão da locomotiva que foi colocada, porque a gente precisa saber quanto que custou, qual empresa que foi contratada para poder estar colocando a locomotiva aqui no nosso município de Rio Bonito. A gente precisa dessa resposta para a nossa população, porque não é simplesmente comprar uma locomotiva e colocar lá para as pessoas tirar foto, para, como disse o secretário de Desenvolvimento Econômico, aquecer o comércio local. E a gente sabe o quanto o nosso comércio local precisa de aquecimento, porque eu tenho certeza que ele sabe o quanto de lojas que a gente vê fechando a cada dia, a cada semana no nosso município. Então, a gente precisa disso. Eu não fiz esse pedido de informação porque eu sou contra a locomotiva ou sou contra o Centro Cultural. Como o vereador Caio falou, foi uma linda e justa homenagem ao nosso eterno Baianim. Fiquei muito feliz também, não pude estar presente, vocês sabem o motivo, mas o coração fica quentinho de saber que está ali. Foi uma justa homenagem ao seu pai, Leomar Baianim. Mas a gente tem que pensar em turismo e em cultura, não só no centro da cidade. A gente tem que, quando fala de turismo, a locomotiva ali, muito bonito, muito importante estar ali. Mas e os restaurantes que fechou lá em Braçanã, que diminui o movimento lá em Tomascar? As pessoas não conseguem visitar o Pesca e Paga de Lavras, o Poço das Andorinhas, tudo locais turísticos. A rampa de Asa Delta, que a estrada, quem frequenta ela sabe como que está. Não tem manutenção, não tem roçada. Entendeu? Então, nós precisamos valorizar o turismo, sim, mas o turismo em todos os lugares, não só no centro da cidade. E ainda pensando falando um pouquinho disso, será que seria necessidade de uma Maria Fumaça ali agora, tendo em vista tantos problemas que o nosso município vem passando? Empresas parando de fornecimento para a prefeitura por falta de pagamento. Pacientes que ligam a todo dia, precisando de um transporte para ir fazer seus tratamentos lá no Rio e não tem. Se aquele trem que tivesse ali ainda tivesse os trilhos que a prefeitura tirou, pudesse colocar as pessoas dentro e levar para o Rio para fazer exame, eu ia aplaudir de pé. Porque é isso que a gente passa todos os dias. Pessoas precisando fazer seu tratamento e não tem como ir. E não adianta eu vir aqui falar que é culpa do secretário, porque não é, porque é culpa do nosso gestor, que não dá as condições para ele trabalhar. Pessoas que não conseguem fazer um exame, gente, de ressonância, um exame de sangue. Um simples TC de cabeça, eu já falei isso aqui várias vezes, saímos por recesso e estamos falando novamente. Não consegue fazer, por quê? Por falta de pagamento. A nossa educação, gente. Estão pintando o colégio e estão falando que estão valorizando a educação. Tem até que fazer um pedido de informação de onde está vindo os valores para fazer essas pinturas dessas escolas. Mas o que mais a gente precisa nas escolas é professor para dar aula. O colégio municipal é aqui do lado, de fácil acesso. Está desde o início do ano sem professor de história e sem professor de educação física. Já falei aqui. A gente deve ter um monte de professores de educação física no nosso município, precisando trabalhar. Então, se é criado o projeto para aumentar a despesa do município, igual foi criado hoje, que o governo mandou para cá, por que não se manda um projeto para cá para a gente poder fazer a contratação de professor de educação física da nossa cidade para trabalhar na nossa escola? São coisas simples que não estão sendo feitas. E a gente simplesmente não pode aceitar isso, não pode achar que está tudo bom, não pode simplesmente achar que uma locomotiva apitando no centro da cidade está resgatando o orgulho de viver aqui. Pelo contrário, nós estamos fazendo as pessoas a querer ir embora do nosso município. E eu vou falar mais uma coisa aqui para vocês. Eu sempre respeitei, tinha até pensamentos diferentes ao que eu tenho hoje em relação à Câmara Municipal de Rio Bonito. No dia a dia, vocês podem não saber, mas eu respeito muito todos os vereadores aqui, independente se é oposição ou situação. Só que eu não posso deixar de falar, a gente tem que ter muito cuidado, principalmente os vereadores da base do governo. Porque esse governo mentiroso, que não fazem nada pelo povo de Rio Bonito, estão querendo enganar pessoas através de mídia e ainda aí induzir vereadores de caráter que eu vejo trabalhando todos os dias aqui, cada um defendendo sua bandeira, enganar essas pessoas. Em 2023, nós fizemos a indicação para o programa PAC, Projeto Céu da Mangueira, construção de uma creche que seria na Serra do Sambê, mas a Caixa Econômica não aprovou por questões do tamanho do terreno, e essa creche o governo levou para o bairro da Viçosa, construção de um colégio no Cajueiro e 3 ônibus para o nosso transporte escolar. Transporte esse que está horrível. Fiz também um pedido de informação o que estão fazendo com o nosso transporte escolar. Porque aqui na Queijeira, perto do centro da cidade, as crianças já estão desde o início que voltou às aulas sem ter condições de pegar seu ônibus e ir para a escola. E os pais desesperados ligando a todo tempo. Então, gente, a gente não pode deixar se enganar e nem enganar as pessoas. Essas obras já eram as obras previstas, já eram as obras que estavam em andamento, que teve muito trabalho, mas muito trabalho mesmo de muita gente, não é só do vereador hoje aqui cabeça, que na época era secretário, mas teve trabalho de todo um pessoal de engenharia, de outras secretarias, de outros secretários, que lutou muito para essas coisas virem para o nosso município de Rio Bonito. E a gente não pode se calar e simplesmente o governo chegar agora e querer entubar as pessoas falando que foi coisa de agora. Então,
esse colégio do Cajueiro, creche da Viçosa, 3 ônibus para a Secretaria de Educação. Já foi trabalho nosso, do governo Peixe, do governo anterior, que trabalhou muito para o município estar hoje recebendo essas melhorias. Então, a gente não pode deixar de falar isso. E outra coisa também que a gente tem que dar honra a quem merece honra. Eu não fui na inauguração, mas a engenheira Wilza, da Secretaria de Urbanismo, merece todos os parabéns e todo o mérito, porque aquele projeto da estação ferroviária, tudo foi projeto de Wilza de 2016. Então, ela merece muito os aplausos e ser lembrada, porque ela e toda a equipe que ela trabalhou muito para aquilo ali acontecer. É só isso, gente. Obrigado, vereador Júlio César. Mais algum parlamentar? Vereador Carlos. Mais uma vez, bom dia a todos. Fiz a indicação aqui para essa rua Nerilze Nazaré de Souza, inclusive a rua do vereador, né? Não sabia, mas foi bom que reforçou. Ela está em péssimo estado, como outras várias ruas estão também, né? A Praça Cruzeiro, por exemplo, tem a rua Alberto Oliveira, que eu venho fazendo pedido direto. Está feia a coisa também. E agradecer ao vereador Leomar também por ter feito a indicação do CRAS. Eu já fiz indicação para o CRAS na Praça Cruzeiro. Acho que o município hoje só dispõe de 3 CRAS. A Praça Cruzeiro precisa. Ou, do contrário, como já falei várias vezes, um CRAS itinerante, né? O centro da cidade, como alguns já falaram aqui, está bonito realmente. A rodoviária deu outra visibilidade ao município. Resta não há dúvida, o sinal, por exemplo, também ficou sensacional, mas ainda precisa. Já fiz também um pedido aqui, em frente ao cemitério, a faixa de pedestres precisa toda ser pintada. A prioridade para o carro da funerária, a vaga do carro da funerária ali, né? Na escadaria, já fiz também. E outra coisa que me chamou a atenção, até os parlamentares falaram para não falar, mas eu vou falar assim. Eu não sou de bater em governo, não sou de coisa, né? Mas existem coisas simples que tem que ser feito, sim. E eu tive num comércio, no bairro da Praça Cruzeiro, onde o comerciante falou que a Praça Cruzeiro está largada com 3 vereadores. Concordo com ele, mas quem assiste às sessões vê que a gente perde as coisas. Hoje, se você for no bairro da Praça Cruzeiro, der um passo naquelas calçadas, vai perceber que é lixo tudo quanto é lugar, como outros lugares também tem. Coisas simples que pode ser feito. Mas eu quero responder para esse comerciante que em 96 a Praça Cruzeiro tinha 4 vereadores, não era 3 não. E boto em discussão com qualquer um hoje que a Praça Cruzeiro com 3 vereadores que tem hoje, como tinha 2 no governo passado, que era eu e Dudu, ganhou muito mais coisa do que nos governos anteriores. Eu provo isso, está lá, asfalto na rua do Cajueiro. E se for citar, tem bem mais coisa. Reforma da quadra, que nunca foi reformada. O municipal foi reformado. Atrás do UPA está asfaltado. E o vereador é esse que está aqui. E Dudu na época. Hoje tem Leomar e tem também Cabeça. Então, a quadra de esporte, como secretário, está aí. Eu fiz pedido para a quadra de esporte do Cajueiro. E hoje era vereador, mas era secretário também que ajudou. Então está aí, presidente. Só isso aí. Obrigado, vereador Carlos. Vereador Taylor. Mais uma vez, bom dia a todos. A gente, nesse período de recesso, conforme o vereador falou, a gente não parou, né? A gente continuou trabalhando, porque as demandas do nosso município são muito grandes, né? E a gente acaba acumulando, né, muita questão burocrática para a gente trazer para essa casa, né? Eu trouxe algumas delas hoje, mas tem bastante coisa a ser protocolada, né? Porque a gente vive um momento de muita dificuldade aqui no nosso município, de todas as áreas. A gente vê que o município vem sendo gerido de uma forma que não contempla a vida das pessoas. A gente vê, isso não é novidade para ninguém, né? Todos os nossos municípios estão percebendo isso, que é um governo que trabalha para dentro, um governo que não trabalha pensando nas pessoas. E a gente vê áreas fundamentais do nosso município sendo deixadas de lado e priorizando coisas que não são prioridades. Como que a gente vai ficar feliz com investimentos que não melhoram a vida das pessoas diretamente? Muito pelo contrário, deixando pontos de extrema importância relacionados à vida das pessoas, como a área da saúde, né? Várias ações, vários pontos foram comentados aqui, não vou ser redundante, mas a gente não pode deixar de comentar, não pode deixar de trabalhar em cima dessas questões de saúde. E a gente vê a todo instante o sistema de saúde do município sucumbindo. O sistema de saúde do município, a cada dia, reduzindo a entrega dos serviços básicos de saúde. É um absurdo que a gente vê. Pela 3ª vez em um ano, estão trocando a empresa que opera a oncologia do município. Aonde está a incompetência nisso aí? É na hora de analisar a empresa que vai assumir? Ou é a prioridade que não é assumida pelo governo de destinar recursos que são devidos para a área da saúde? Aonde está isso? A todo instante a gente vê essa falta de pagamento das empresas que operam a saúde do município. E a oncologia do hospital é mais um exemplo disso. E como que ficam essas pessoas que dependem desse tratamento, que confiaram de se tratar aqui e poderiam estar se tratando em outra unidade? Não só os nossos munícipes, mas pessoas que vêm de fora para se tratar aqui, que são reguladas para cá. Como que fica a vida dessas pessoas? Como que fica a tranquilidade dessas pessoas sabendo que seu tratamento oncológico vai ser interrompido, que a sua cirurgia oncológica vai ser cancelada ou até adiada? Mas mesmo assim gera uma preocupação muito grande nessas pessoas e podem até agravar o quadro dessas pessoas.
Então, a gente não pode permitir que o governo continue brincando com a vida das pessoas, como a gente vê a todo instante. Isso é inegável. Não tem como ninguém chegar aqui e falar contrário a isso, porque isso é nítido, isso é notório. Isso toda a nossa população já percebeu. Essa semana interrompeu o serviço de fisioterapia. Por quê? Porque não pagaram a empresa. 5 meses de dívida. Não é um mês de dívida que atrasou porque eu tenho dinheiro, vai pagar. Não, são 5 meses de atraso de pagamento. E aí aquelas pessoas que dependem daquele serviço, como que elas ficam? Então, isso aí é um absurdo que vem acontecendo no nosso município. E a gente não pode permitir que isso continue. Um simples exame de sangue. Tem pessoas aí há 7 meses sem fazer um exame de sangue. E aí esse governo midiático, porque a preocupação deles é só fazer mídia. Aí vem com historinha de fazer mutirões de exames só para fazer mídia. Mas não resolve ativamente o problema da nossa população. Daquilo que é de direito do nosso povo. Não é favor que está fazendo. Quando eles fazem essas ações midiáticas, parece que estão ali dando um favor para o povo. Mas não. Isso é obrigação do governo de dar saúde de qualidade ao nosso povo. Isso não está sendo priorizado aqui por essa gestão. Exames de imagem também suspensos ou reduzidos. Por quê? Porque também não pagam as empresas. E a gente vê investimentos em outras áreas que não deveriam ser prioridade, mas eles fazem, porque só estão atrás de holofote, de mídia, de redes sociais. E o nosso povo pelejando, seja na saúde, seja na educação, seja no nosso grandioso interior, as estradas abandonadas, nosso produtor rural lá tirando a laranja, a tão esperada a safra da laranja, que ele espera um ano inteiro para chegar nessa época e fazer recursos para ele passar um ano inteiro. Ele não consegue tirar o produto. E a gente vê aí os preços caindo, despencando, e ele não consegue reinvestir muitas vezes na sua produção. Por quê? Por falha de ação da prefeitura no interior. Não tem como falar o contrário. Pode fazer videozinho de uma máquina ou outra aí trabalhando para justificar, mas o injustificável é que nosso povo do interior está abandonado e a gente não pode permitir isso. Por isso que eu sigo rodando o interior todo. Agora mesmo, terminando a sessão, eu vou para o interior, porque nosso povo do interior merece respeito, merece ter seu representante e merece seus direitos sendo resguardados. E esse compromisso que eu assumi de ocupar um cargo público, ocupar um cargo de representante do povo, eu vou seguir com a máxima intenção, com a máxima força, porque nosso povo merece isso. Então é assim que eu vou continuar trabalhando. Outro absurdo que eu fiz, uma indicação aqui. Os ratos invadiram o Rio Bonito. Hoje a gente passa no centro da cidade, no interior, no 2º distrito, no 3º distrito, a gente vê ratos passando à luz do dia na cidade. À noite nem se fala. Sabe por quê? Porque não tem compromisso. Que o governo não tem compromisso com as pessoas. Não sei como que não instaurou aí um surto de leptospirose nessa cidade. Porque são ratos para todos os lados. Os ratos invadem os comércios, os ambientes. A gente vê isso a todo instante e a gente recebe pedido de ajuda da população. E aí eu fui saber, até hoje, a prefeitura não comprou rodenticida, por mais que tenha recurso vindo para isso do governo federal, eles não tiveram a coragem de abrir um processo para comprar os medicamentos de rodenticidas, os EPIs, para a nossa equipe de vigilância e combate de roedores. Isso demonstra a incapacidade desse governo de gerir esse município. E até quando a gente vai permitir isso? Já passou da hora do nosso povo se levantar e entender e cobrar ferrenhamente do governo público municipal que trabalhem para o povo e não fazer essas historinhas que a gente vê sendo feita por aí. Então fica aqui a minha indignação do tipo de política pública que está sendo feita aqui no município de Rio Bonito. Só isso, presidente. Obrigado, vereador Taylor. Vereador Marcos. Bom dia a todos. Primeiramente, queria aqui parabenizar todos os colegas aqui pelo retorno do nosso recesso. Se inicia mais um semestre legislativo. E que possamos ter aqui debates, pautas, como tivemos hoje aqui, de vários discursos aqui, matérias, que levem, assim, para que a população rio-bonitense esteja sempre acima de tudo, sempre com responsabilidade de cada um, e cada um sabe aqui o que defende, o que acredita, que o parlamento é isso, é convergência e divergência de ideias, e temos que respeitar cada opinião de nossos colegas. Também parabenizo, saúdo a todos os colegas aí, funcionários da casa. Senhor presidente, eu vou começar minha fala falando aqui de uma questão aí, que hoje foi debate nessa casa, e foi debate também nas ruas de nossa cidade, nas redes sociais, sobre a questão da oncologia. E eu fui procurar, imediatamente assim que soube também, o nosso diretor do hospital, Rodrigo, que prontamente ele me explicou o que estaria acontecendo, preocupado com essa situação, porque eu vivo também um drama familiar na mesma situação. E eu sei a dificuldade que as famílias e a preocupação de cada família com um tratamento desse tão evasivo e tão importante que aflige as pessoas e as famílias. Então, ele prontamente, com sua competência, ele que é uma pessoa graduada, pós-graduada em gestão hospitalar, me explicou. E o que aconteceu foi o seguinte: essa empresa que estava aí, a ideia de que era uma empresa que saiu na mídia aí, o que aconteceu com ela aí? Eu não vou entrar em detalhes, que em vários municípios ela foi
alvo de vários problemas aí, e o município prontamente encerrou seu contrato com ela. E esse contrato já foi restabelecido com a nova empresa IMED, que assumiu hoje, já está atendendo, ele mandou mensagem, já começou o atendimento, estará fazendo o maior esforço para rapidamente pôr em dia esses atendimentos, essas cirurgias que estão aí para ser feitas aí, e todo o procedimento que é dado ao longo do tratamento. E também a mesma empresa já contratou cerca de 85% a 90% dos mesmos funcionários, para que dê sequência àqueles atendimentos que estão sendo atendidos, os médicos, as pessoas que estão passando por ali, pelo atendimento, e dê sequência, não quebre a sequência do seu médico, das pessoas que estão sendo atendidas. Então, é uma coisa que aconteceu, mas o município já preventivamente, tendo em vista o que estava acontecendo com essa empresa ao longo do estado, de outros municípios, tomou a decisão de fazer esse cancelamento, já tem uma nova empresa atendendo, e se Deus quiser vai seguir o fluxo e essas pessoas vão sair dessa situação de tratamento e conseguir, se Deus quiser, a cura. Eu quero falar também, senhor presidente, durante esse recesso, nós passamos aí um período, não aqui no plenário, mas nós estamos aqui sempre na Câmara Municipal, eu diariamente atendendo, e nas ruas, e foi nítido a gente ver algumas coisas que foram feitas em nosso município, que eram um clamor da nossa população. A verdade é que nós celebramos, mais de 10 anos depois, eu que estou nessa casa aqui por 3 mandatos, indicações, vídeos meus pedindo um semáforo na nossa cidade. Muitos falavam que não dá certo, que aquilo ali vai engarrafar mais o trânsito. Foi um sucesso, semáforo, feito um estudo técnico, com engenheiro de tráfego, está ali hoje funcionando. O trânsito fluiu em nossa cidade. É nítido ver aí o trânsito fluindo com mais rapidez no trânsito da nossa cidade. Temos que elogiar, vamos reconhecer o que foi feito. Foram mais de 10 anos. Eu, por exemplo, no meu mandato de vereador, estou aqui desde 2013, eu nunca vi o sinal de trânsito funcionar. E se eu puxar meus arquivos lá, quantas indicações tem? Então, é uma conquista para a cidade de Rio Bonito, mostrando a modernidade, mostrando que a mobilidade urbana é importante, e por isso nós estamos focados nisso, o governo municipal está focado nisso. Outra questão, senhor presidente, com toda essa luta, essa dificuldade financeira que nós estamos passando, sabemos que Rio Bonito não foi favorável, não teve, assim, a configuração política no governo do Estado com o governo municipal não foi favorável a nós. O governo que estava no poder aí fechou as portas para Rio Bonito. A verdade foi essa. Entrou um novo interventor lá no Estado, também trancou as portas para todos. Então nós estamos vivendo dificuldades sim financeiras, não vamos furtar disso aqui não, é atraso em pagamentos, é atraso em pagamento de fornecedores, mas tudo isso tendo feito com responsabilidade e dedicação a toda a equipe que está lutando para restabelecer o mais rápido possível isso. E tendo em vista também que estamos otimistas em relação à nova configuração do novo governo do Estado. Mudar, virar a chave de Rio Bonito, para que possamos, no próximo biênio, termos aqui uma cidade com apoio definitivo do governo do Estado, que nós estamos esquecidos aqui. A verdade é essa. Então nós não podemos também pôr a culpa só no gestor da cidade. Nós temos que ver o que é a situação que vem de cima que estão passando no nosso município. E não é novidade para ninguém que vimos passar aqui no governo passado. Nós vimos a oncologia fechar várias vezes, eu mesmo fui lá, fiz vídeo, o hospital fechando, denunciei no Ministério Público. Parece que não houve nada, parece que não existiu nada. O mundo começou agora. Para trás ninguém lembra. Atrasos de funcionários, atrasos dos aposentados também. E, claro, pegou 3 folhas em atraso. Lembrando, 3 folhas de atraso no começo, até botar em ordem, isso aí é complicado, mas não estamos aqui furtando disso, não. Tem que regularizar. Agora tem que ver também as dificuldades que enfrentadas. Mesmo assim, o município, o governo, continua entregando equipamentos públicos que nunca foi visto nessa cidade. Tínhamos aqui, na linha do trem, um lamaçal. A linha do trem ali abandonada, ali uma poeira. Aí hoje você vê um espaço desse aqui, pronto, revitalizado, urbanizado. E gente foi contra, tá? Parece que querem um atraso da cidade de Rio Bonito. Foi contra. Foi contra a prata, você com a portela tirar aquelas pedras ali que tropeçavam idosos, caíam ali, não tinha acessibilidade. Foram contra, mas depois é para ordem. É sempre assim. Mas aí não acabou ainda, gente. Existe mais coisa para ser feita. O canal está sendo ali coberto, já dá para ter uma prévia como vai ficar aquilo ali, uma ciclovia para a nossa população, uma pista de caminhada. Você pode ver que a cidade está mudando. A cidade está tomando outra forma. Falta ainda, sim, falta atender aqui a nosso pessoal do food truck, que será atendido. A revitalização da Rua dos Bancos também, ali um espaço também de convivência, vai ficar bom. Vamos ser contra tudo também não, vamos torcer para Rio Bonito dar certo, vamos torcer para as coisas andarem. E para falar com chave de ouro, a rodoviária, que já falamos aqui várias vezes, não tem desafio, uma rodoviária do Rio de Janeiro para cá, do Terminal Gentileza para cá, não tem rodoviária igual a nossa região, até a região dos Lagos, não tem. Olha hoje aí a organização que está na cidade. Era ali a estação, a rodoviária caindo aos pedaços, a estação abandonada, onde era um ponto de usuário de drogas. Ali, hoje, você olha aquilo revitalizado ali, eu me emocionei muito em entrar ali no domingo e ver aquilo tudo bonito, ver o nome do seu pai ali naquela mesa, que era meu amigo, naquela porta ali, o nome dele, o seu discurso me emocionou, falei para você. E ver a população bonita na rua. Você vai segunda-feira à noite, tem gente lá tirando foto. Você vai de manhã cedo, eu passo para caminhar cedo, tem gente lá tirando foto. Virou uma atração turística, gente. Vamos pensar grande, vamos olhar para frente, o bonito precisa evoluir, sair do ostracismo, sair do século XX, da década de 20, sair do atraso. A locomotiva ficou bonita, virou um ponto turístico. Ao contrário do governo passado, que isso lançou um grande meio de transporte, que era o biciclotrem. Aquele ridículo, aquele projeto que estava andando lá, saiu na rede social. No outro dia, eu fui aqui para a tribuna e foi onde falei. Aquilo sumiu, nem deu uma frente para tão ridículo que foi aquilo. Vamos trabalhar com seriedade, está lá entregue, um equipamento público daquele ali. O turismo fomenta assim a economia, o turismo fomenta o comércio. E nossa população tem o direito de ter orgulho de ter uma atração turística na cidade.
para que nossas crianças, nossos velhos, nossos idosos, idosos, possam ter o direito de ir e vir e ter uma atração turística na cidade. Vamos pensar grande, vamos pensar pequeno. O Rio Bonito merece coisa grande, merece evoluir, e eu acredito que muita coisa boa está vindo pela frente, muitos projetos sairão do papel, que foram botados no papel até que nunca saíram, e Rio Bonito vai voltar assim a crescer, a desenvolver e se tornar um município referência, que sempre foi em nossa região. É só, presidente. Obrigado. Obrigado, vereador Marcos. Vereador Carlos. Bom dia a todos, já é quase boa tarde, né, gente? Então, eu começo as minhas falas para poder agradecer, né, o prefeito Marcos Abrão e a secretária de Urbanismos e os demais secretários. Em fevereiro, dia 20 de fevereiro de 2025, eu fiz uma indicação para a reforma e revitalização da estação ferroviária. Para muitos que lembram como é que era aquilo ali, um antro de droga, usuário de droga ali, andarilhos dormindo ali, aquilo era horrível. Pessoas com medo de passar ali. À noite ninguém passava, ele atravessava a rua e passava lá de lá, porque tinha medo de ser assaltado ali. E hoje está lá, linda. E outra indicação que eu fiz foi no dia 3/6 desse ano corrente. Uma instalação de um bicicletário público na rodoviária, né? Porque as pessoas botavam, os usuários da rodoviária, as pessoas que trabalhavam no comércio botavam os transportes da bicicleta amarrado em placa de sinalização, em postes, em grade da rodoviária, e aquilo ficava horrível realmente. E mais uma vez eu fui atendido, entendeu? E quero também agradecer a inauguração do Museu de Ancestralidade e do Centro Cultural Aliomar Guimarães Leite, o nosso saudoso baianinho, seu pai, né? Pessoa que deixou saudade até hoje a nossa população, né? E com a integração da locomotiva, né? Que ficou linda a locomotiva, resgatando a cultura de nossa cidade, né? Como falaram aqui, que os restaurantes estão fechando, mas claro que vai fechar, não tem nada para se ver aqui. Hoje, os turistas vão vir ver, tirar foto, olhar tudo, e as pessoas vão levar eles para almoçar nesses lugares, para poder fomentar o comércio. As 11 artesãs dali estão satisfeitíssimas, estão com ideias de fazer produtos com a foto da locomotiva para poder vender para os visitantes, os turistas, os moradores da cidade, né? É bem claro que a cidade mudou. A cidade é outra, gente. A cidade mudou. Vou usar das palavras do vereador Marquinhos. A cidade mudou, cara. Vou citar de algumas obras. O asfalto do Bob's, o asfalto do Rio do Ouro, a ponte de Nova Cidade, que há 16 anos não saía, estava no papel, mas nunca saiu. Promessa de governo dele, ele entrou, fez a ponte. O hospital, com a emergência fechada, lá no hospital agora. A Praça do Centro, a revitalização. Estação dos Sabores, que era um antro, era lama ali, era roubo de carro ali, todo mundo sabe que aquilo ali era horrível. Hoje está um local decente. A rodoviária. A Estação dos Sabores, né? Pô, mais uma vez. O sinal de sinalização, que há muitos anos não tem. Uma coisa simples para botar ali, que melhorou bastante o trânsito urbano aqui. Aquela travessia ali era horrível. Era carro, parecia a China, Coreia, aquele monte de carro para lá e para cá. Saneamento básico de Nova Cidade. E inúmeras obras que foram feitas, né? A Rua dos Bancos, terminando ali, vai passar onde está o pessoal do lanche ali. Vai fazer tudo ali bonitinho. A parte, pode falar. Vereador Carlos, só para falar um pouco mais aí, que eu acabei me esquecendo aqui, do domingo, no dia, né, da inauguração, eu circulando ali pelo museu, pelos corredores ali, fui abordado pelas artesãs, que agora criaram uma estação do artesanato, a lojinha dela, como prometido foi, eu falei aqui nessa tribuna, que seria entregue um equipamento melhor de qualidade. Elas me abraçaram, me agradeceram tanto. Eu fiz um vídeo lá na época com o secretário de Desenvolvimento, o Meco, prometemos e cumprimos. Falei para ela, toda obra tem um atraso, mas graças a Deus agora estão colhendo frutas, estavam maravilhadas, estavam vendendo. Venderam ali, olha, temos que reforçar o estoque, venderam. E falaram que elas iam ficar no relento, no abrigo, na chuva, está lá, num espaço digno para elas. E me pediram para tirar foto comigo, me agradeceram, então é bonito ver. O equipamento aqui também se entregue, dizer que todos os compromissos que foram firmados nesse governo, iremos cumprir. Pode ter certeza que a hora próxima será do nosso pessoal do Food Truck, e sim, outras coisas, outros equipamentos serão entregues, e com certeza quem vai sair ganhando é a população rio-bonitense. Obrigado, vereador, pela parte. Nada. Justamente o que você falou. Elas estão tão felizes, né? Estão tão felizes que falaram que venderam uma imagem negativa para ela. E estão lá. Não estão no relento, estão lá em um lugar ótimo para eles trabalhar e expor os produtos deles. E a outra coisa, a estação, a feirinha ali. Assim que acabar a Rua dos Bancos, vai começar a revitalização dali. E vai até depois do supermarket. Entendeu? Isso são obras de melhoria para a cidade. Né? A cidade está crescendo.
Tenho sido procurado por muitas pessoas elogiando, redes sociais, no centro, aonde eu passo, eu caminho todo dia e só vê elogios. É claro que tem meia dúzia que falam negativo, mas isso aí é assim mesmo. Nem Jesus agradou a todos, né? Nem Jesus agradou a todos. Então, eu venho aqui mais uma vez parabenizar o prefeito Marcos Abraão e a todos os secretários pelas obras que tenham feito de benfeitoria no nosso município. Um forte abraço, fique com Deus. Já que todos já usaram da palavra, antes de encerrar, eu queria saudar aqui a presença do nosso ex-deputado federal, Zé Augusto Nalim, que também é empresário na nossa cidade, muito contribui para o crescimento e desenvolvimento da nossa cidade. É uma honra ter o senhor aqui e só enriquecendo aí a nossa plenária aqui com sua presença. Muito obrigado aí pela presença e volte sempre quando quiser. Então, estou encerrando a presente sessão, marcando a próxima para o dia 12 de 8 de 2026, às 9 horas da manhã, na Câmara Municipal de Rio Bonito. Obrigado a todos, que Deus nos abençoe.